Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Senhor de toda tecnologia. Capítulo 41. Popularidade Parte 2. Justo quando a internet estava cheia de todos os tipos de fotos e vídeos, um vídeo relativamente especial de repente chegou às manchetes e se tornou a pesquisa mais comentada no Fanboco, ocupando firmemente a atenção das pessoas. Este é um vídeo. Nele a família está no quintal. Na grama em frente a eles, há uma grande caixa vermelha e branca que acabou de ser entregue. A família inteira ficou extremamente feliz, e a mãe mal podia esperar para pegar o celular e usá-lo para registrar a cena de Baymax saindo da caixa pela primeira vez. Quando Baymax saiu, a criança de menos de 2 anos ficou muito animada. Ele foi até as pernas curtas de Baymax e seu rosto estava cheio de sorrisos felizes. Ao ver essa cena, o pai ao lado também mostrou um sorriso caloroso. A família alegremente levou Baymax para passear na rua. Baymax levou a criança para uma caminhada na frente. Não importava o quão devagar a criança andasse, Baymax parava pacientemente e esperava. Imediatamente estendeu a mão para ajudar. Os pais da criança seguiram atrás e registraram esse momento caloroso e emocionante com seus celulares. Mas naquele momento, de repente, um grande caminhão surgiu galopando atrás deles e apareceu na câmera, tirando Baymax e a criança do campo de visão da câmera. O caminhão grande não parou e continuou galopando por dezenas de metros, e finalmente parou depois de vários muros consecutivos. Os pais quase enlouqueceram na hora, gritando e correndo, e a câmera tremeu. Mas quando chegaram, viram que não muito longe do grande caminhão, o corpo de Baymax estava torto, solto de sua mão e em seus braços. A criança ilesa ainda ria inocentemente. Essa cena não só chocou os pais, mas também todos os internautas que viram o vídeo. Isso é besteira. Depois de assistir isso, estou mais determinado a economizar dinheiro para comprar Baymax. Baymax é tão forte. Ainda está bem depois de ter sido atingido tão longe. O aparecimento repentino do caminhão grande me surpreendeu. Droga! Dirigir bêbado deveria ser condenado. Se não fosse por Baymax, as consequências para aquela criança seriam inimagináveis. Surgir a pena de morte para quem dirige embriagado. Com certeza, é uma tecnologia que marcará a época, é incrível demais. Baymax será meu Deus de agora em diante. Os internautas aplaudiram Baymax e gritaram pela Zetec. É incrível. Sendo atingido por um caminhão grande e voando para tão longe, sem mencionar que ele estava bem, até mesmo a criança em seus braços saiu ilesa. 888.888 ESO é simplesmente um ótimo valor. É justamente por causa desse incidente que a popularidade do Baymax atingiu novamente seu pico. Enquanto algumas pessoas aplaudiam, muitas pessoas encontraram outro ponto interessante no vídeo. Se você diminuir a velocidade do vídeo 10 vezes, poderá ver claramente que Baymax previu o perigo com antecedência quando o caminhão grande estava prestes a atropelá-lo e abraçou a criança. Quando esse vídeo foi lançado, causou muita surpresa. Quando ninguém conseguiu reagir, Baymax respondeu, o que é suficiente para mostrar que sua capacidade de prever com antecedência é muito maior que a das pessoas. Essa tecnologia por si só comprova a força da Zetec, que é suficiente para acabar com quase todas as empresas de tecnologia hoje em dia. Assim que o vídeo foi lançado, muitas pessoas que tinham apenas feito reservas e ainda estavam em dúvida se fariam ou não o pedido não tiveram escrúpulos naquele momento e optaram por pagar o pedido diretamente. No entanto, Baymax afeta não apenas a vida das pessoas, mas também o entretenimento. Por exemplo, Gloco também comprou Baymax imediatamente. Após a chegada, ele imediatamente compartilhou com todos na transmissão ao vivo. Há também a streamer feminina Cristine Santamena. Enquanto rangia os dentes devido ao preço, ela ainda comprou Baymax. E parece que sua decisão foi a escolha certa quando ela viu o aumento de seus inscritos. No futuro, Baymax me acompanhará nas transmissões ao vivo. Cristine deu um tapinha na cabeça de Baymax que estava sentado ao lado dela. Todos, deem meu apoio Baymax. Por favor, apoie-nos. Baymax respondeu ingenuamente ao lado dela. Tão fofo. Imediatamente houve uma explosão de risadas. Quando alguém começa, eles naturalmente seguem o exemplo. Basicamente, enquanto eles são grandes streamers ao vivo, todos eles compraram Baymax. É precisamente por esse motivo que o círculo de transmissão ao vivo criou uma atmosfera de que se você não comprar Baymax, você não é um streamer ao vivo, atraindo alguns streamers que originalmente planejavam comprar um carro e uma casa. Todos eles escolheram comprar o Baymax. É claro que a indústria do entretenimento envolve muito mais do que apenas transmissão ao vivo. Algumas celebridades já demonstraram interesse no Baymax e também postaram no Fanboco depois de adquiri-lo. Baymax é tão fofo. Ele não só vai ajudar você a verificar sua saúde, mas também a limpar, jogar damas e contar piadas. É ótimo. Júlia Barreto postou no Fanboco, o que imediatamente atraiu dezenas de milhares de respostas. Anne Curtis, Catherine Bernardo, Ogi Alcazid, Alden Richards, Christian Bautista, B. Alonso, Sara Jerônimo, Michael Christian Martinez, etc. Basicamente, todos os grandes nomes da linha de frente postaram fotos do Fanboco para interagir com Baymax. As celebridades sempre tiveram rendas relativamente altas. E gastar 888.888 ESO para comprar um Baymax não é um grande consumo. Mas os produtos que podem causar uma resposta tão grande, além dos celulares da Apple, temo que apenas o Baymax pode fazer isso. Por um tempo, não é exagero dizer que todo o Reino Fênix quase caiu no redemoinho de Baymax. Capítulo 42. Popularidade Parte 3.
Baymax explodiu o mercado, mas não apenas no Reino Fênix. Depois que o vídeo sobre o Baymax foi publicado no maior site estrangeiro, ele imediatamente desencadeou uma onda igualmente explosiva. Que legal! O quê? Isso é um produto de tecnologia feito por aquele pequeno reino de Fênix? Meu Deus! Esse nível de inteligência é comparável a um filme de ficção científica. Melhor que qualquer médico, sabe jogar xadrez, sabe jogar taekwondo, sabe conversar e contar piadas, e pode até proteger as pessoas. Qual é a origem dessa empresa chamada Zetec? Nem nosso país consegue fazer uma coisa dessas. Baymax. Esse nome é muito fofo. E o formato também conquistou meu coração. Quero comprar um Baymax também. Por que o site oficial da Zetec não tem canais de logística estrangeiros? É abominável. Vou escrever uma carta para o gerente de vendas deles agora. O vídeo do discurso de Zek uma vez causou uma tempestade, e muitas pessoas sabiam sobre a existência do Baymax. Mas desta vez a ascensão nacional do Phoenix Kingdom fez com que esses estrangeiros ficassem mais cientes do charme do Baymax, e eles foram enganados pelo Baymax. Atraídos por sua fofura e muitas funções, muitas pessoas ficaram comovidas depois de vê-lo, e contataram pessoas no Phoenix Kingdom querendo comprá-lo. Por um tempo, o Baymax foi tão popular que já causou alvoroço não apenas no Reino Fênix, mas também causou inúmeros choques no exterior. É justamente por causa dessa popularidade assustadora que em apenas 3 dias, o site oficial da Zetec acumulou mais de 2,69 milhões de pedidos liquidados. Qual é o conceito de 2,69 milhões? 2.296,8 bilhões em vendas. Quase 2,3 trilhões de moedas Fênix. Se baseado apenas no lucro líquido de 500 mil ESO por Baymax, 2,69 milhões de Baymax, o lucro líquido é de 1,3 trilhão. Zek atualmente detém 98% das ações e se tornou o homem mais rico do Reino Fênix. Mas isso é apenas no Reino Fênix. Neste mundo, a enorme riqueza de Zek mal consegue se espremer no top 20. Este mundo é diferente de antes. Também há Bill Gates neste mundo, cujo patrimônio líquido também é tão alto quanto 86 bilhões de dólares americanos. Mas há muito mais pessoas que são mais ricas do que ele. Por exemplo, o verdadeiro homem mais rico do mundo, o rei do Império Tonda em um país da África chamado Biblandi, tem uma riqueza pessoal de até 1.069,6 bilhões de dólares americanos. Seguido por uma pessoa que também está em uma monarquia ditatorial, o Reino Valik localizado no Oriente Médio devastado pela guerra. Com recursos petrolíferos extremamente ricos e que se tornou um terrível magnata, a riqueza do rei Bamburon chega a 869,6 bilhões de dólares americanos. Isso é tudo pessoal. Se você contar a família por trás deles, pode imaginar o quão grande é a riqueza deles. Pode-se dizer que a maior diferença entre este mundo e o mundo que Zek conhece é que os recursos deste mundo são muito mais ricos do que antes. Essa também é a razão pela qual, embora o reino da Fênix tenha 500 milhões de pessoas e seu território não seja muito pequeno, com uma economia comparável à dos Estados Unidos na vida passada de Zek, ele só pode ser considerado um país pequeno neste mundo. Portanto, comparado a esses reis novatos, Zek de fato não é o bastante. Mas não se esqueça, há quantos dias o Zetec foi criado? Quantos produtos foram lançados? Além disso, a Zetec pode atingir esse nível em pouco tempo sem atuar nos 3 tipos de indústrias lucrativas como armas, petróleo e drogas, o que é suficiente para mostrar seu potencial futuro. Não precisa se preocupar com a questão do dinheiro. É hora de começar meu negócio de fabricação de trajes de batalha de aço. Zek não se importa nem um pouco se ele é a pessoa mais rica do mundo. Para ele, o maior evento no momento é desenvolver um traje de batalha de aço. Mesmo que você seja o homem mais rico do mundo, não importa quanto dinheiro você tenha, talvez você não consiga pesquisar sobre ele. E quando esse tipo de coisa é criada, você ainda está preocupado que não haverá dinheiro. Ultimamente, Zek tem procurado e comprado todos os tipos de trajes de aço e materiais para o reator Ark. Originalmente, os problemas de produção de Baymax foram resolvidos por Jarvis, mas Zek considerou que precisava da ajuda de Jarvis para fazer o traje de aço. Então ele copiou Jarvis, mudou algumas coisas, criou uma nova inteligência artificial e a nomeou Drake. Com Drake no comando da produção do Baymax, posso ficar muito tranquilo, mas embora o assunto aqui esteja resolvido, os materiais para o reator Ark são muito problemáticos. Há dinheiro disponível, mas comprar materiais suficientes é um grande incômodo. Afinal, Zek dominou a tecnologia em Homem de Ferro 3. Neste momento, o reator Ark foi aperfeiçoado, mas por ser perfeito demais, a dificuldade de criá-lo também aumentou de acordo. Especialmente os materiais de fabricação, é ainda mais difícil de encontrar. Zek não hesitou em usar muitos recursos financeiros para isso, e pelo menos 100 milhões foram gastos em taxas de informação e inteligência. Afinal, muitas informações não estão disponíveis na internet. Mesmo que Jarvis esteja presente, ele só consegue encontrar algumas informações de contato, mas se quiser descobrir a origem desses materiais secretos especiais, ele precisa encontrar pessoas em todos os lugares para contatá-las. Por isso, naturalmente levará muito tempo. Num piscar de olhos, meio mês se passou.
A mania causada pelo Baymax no mundo exterior não só não diminuiu, mas como cada vez mais pessoas receberam o Baymax, a popularidade permaneceu alta. No Reino Fênix de hoje, você sempre pode ver a figura de Baymax em shows de determinadas estrelas, meet and greets ou em algumas festas de grande porte. E a taxa de fotogenia é extremamente alta. Não só isso, os banquetes e festas entre alguns líderes empresariais têm a participação de Baymax. Seu papel pode não ser muito grande, mas se tornou um símbolo de superioridade. Parece que enquanto houver um Baymax na família, significa que você tem boa força econômica. Imperceptivelmente, a existência de Baymax se tornou a norma na vida do povo de Fênix. Justo quando a avaliação do mundo exterior sobre Zack estava prestes a explodir, o próprio Zack não se importava com outras coisas naquele momento, mas olhava animadamente para o armazém do laboratório recém-construído, finalmente montado. Levou quase meio mês de busca e investimento frenético, independentemente dos recursos financeiros, até que Zack finalmente reuniu todos os materiais para a construção do traje de batalha de aço e do reator Ark. Jarvis, temos que lutar juntos desta vez. Estou disposto a servi-lo, senhor. Capítulo 43, Popularidade Parte 4. Criação é uma coisa muito chata. Requer tentativa e erro constantes, deliberação repetida e pensamento repetido. Mas desde que Zack obteve o conhecimento dessas tecnologias, esse tipo de coisa chata se tornou sua diversão. É como se ele mantivesse a cabeça baixa em casa e continuasse pesquisando sobre micro-robos e Baymax. O processo de transformar coisas de ficção científica em realidade faz com que Zack goste particularmente disso, como se essa fosse sua maior realização. O traje de ferro do Homem de Ferro é ainda mais atraente para Zack. Como fã de pseudo-super-heróis, Zack não leu muitos quadrinhos da Marvel, mas admira o poder dos super-heróis. E o Homem de Ferro como um representante extraordinário que depende da tecnologia para se tornar extraordinariamente poderoso e pode competir com muitas pessoas fortes. Naturalmente se tornou o objeto que Zack mais queria ser. Jarvis, me ajude a escrever um programa de sistema de proteção. Jarvis, mostre-me os dados deste lugar. Jarvis, escaneie e teste seu poder. Sempre sinto que falta alguma coisa. Sem mencionar que no processo de criação e invenção Jarvis, o assistente todo-poderoso, ajudou a participar, poupando Zack de muitos problemas. Com o passar dos dias, Zack ficou completamente imerso em seu próprio mundo e se dedicou a estudar o traje de batalha de aço. Basicamente, exceto pelas horas de alimentação e sono, ele ficará no laboratório se desenvolvendo o dia e a noite toda. Quando ele consegue algo, ele consegue gritar de surpresa. Por exemplo, após a fabricação bem-sucedida do pulso do traje de batalha de aço, Zack o vestiu para um teste de tiro e observou o impacto do feixe da palma de sua mão despedaçar o alvo, e ele pulava de excitação. Outro exemplo são os vários sistemas de proteção, sistemas de armas, sistemas de rastreamento, etc., no traje de batalha de aço. Embora Jarvis possa fazer isso, como pode ser melhor do que o que Zack fez pessoalmente em termos de nível de sofisticação? Portanto, no final, Zack tem que adicionar muitas funções baseadas em Jarvis. Uma vez que um certo teste de sistema entre em vigor, Zack também acenará seu punho vigorosamente, e seu rosto estará cheio de êxtase e excitação. Mestre, é hora de comer. Gael também seguiu Zack até o laboratório. O trabalho dela não é nada mais do que limpar, lavar roupa, cozinhar e cuidar de todos os assuntos logísticos de Zack. Todos os dias Gael chamava Zack para comer regularmente, mas basicamente, ela tinha que esperar meia hora ou uma hora depois, antes que Zack se lembrasse. Mais tarde, Gael aprendeu. Toda vez que ela começa a gritar antes de cozinhar, quando a comida está fora da panela, Zack já está sentado à mesa. Embora a vida de lavar roupa e cozinhar todos os dias seja muito chata, Gael nunca se cansa disso. Às vezes, ela se senta no canto do laboratório com as mãos no queixo, observando Zack trabalhar por um longo tempo. Toda vez que ela olha para ele, seus pensamentos não conseguem deixar de voar para lugares inexplicáveis, como se estivesse pensando em algo incrível. Seu rostinho ficará vermelho de timidez. Se Zack conseguisse pesquisar uma determinada grande tecnologia, ele correria alegremente até ela e a abraçaria, depois a beijaria forte no rosto e riria sem parar. Gael era tão tímida que queria enterrar a cabeça em seus braços todas as vezes, mas ela ainda se sentava no canto do laboratório todos os dias, ansiosa para que essas coisas continuassem acontecendo. O tempo simplesmente passou inadvertidamente. No laboratório, Zack estava atento, ninguém o perturbava e tudo estava tranquilo. No entanto, algumas pessoas ficaram chateadas por causa do comportamento de Zack. Vovô Deron, como vai? Zack ainda não atendeu o telefone? No gabinete do rei, Grace observou o primeiro-ministro Deron desligar lentamente o telefone e perguntar em voz alta. O primeiro-ministro Deron suspirou e balançou a cabeça. O que diabos ele está fazendo? Grace franziu a testa. Falta menos de uma semana para a cerimônia do Dia Nacional. Neste momento ele desapareceu, não há ninguém em sua residência. Ele também não está em sua companhia e não atende o telefone. Ele definitivamente está fazendo isso de propósito. Antes que Zack percebesse, 2 meses já haviam se passado desde o acordo dele e de Grace. Em menos de uma semana, a cerimônia do Dia Nacional do Phoenix Kingdom será realizada conforme programado.
Até lá, os 500 milhões de pessoas de todo o Phoenix Kingdom poderão ver esta grande cerimônia de celebração nacional em várias plataformas de mídia. No entanto, como destaque da cerimônia do Dia Nacional, também é o elo principal que Grace quer alcançar. Mas, por causa do desaparecimento repentino de Zack, ele pode em breve se transformar em nada. Vossa Majestade, não seja impaciente, talvez o príncipe Zack, como sua mensagem disse, precise lidar com coisas muito importantes, e ele não apareceu por enquanto. Vamos esperar pacientemente. O primeiro-ministro Deron confortou. Vovô Deron, não é que eu esteja impaciente, você também sabe o quanto esse evento é importante para mim. Grace disse tristemente, se eu perder a cerimônia do Dia Nacional deste ano, terei que esperar mais um ano. Como rei do reino de Fênix, um divórcio é um evento devastador. Não apenas a reputação da família real da família Ayadlavan, mas também a economia, reputação, sentimento nacional, etc. do reino de Fênix. Portanto, este assunto deve estar no lugar mais adequado. A oportunidade de anunciá-lo como a cerimônia do Dia Nacional. A cerimônia do Dia Nacional é o momento mais sagrado e solene do Reino Fênix uma vez por ano. Anunciar este evento para o povo de todo o país e do mundo é o suficiente para representar a atitude do rei. Claro, é mais uma cerimônia do Dia Nacional. Como momento para mostrar a força do país, o impacto do divórcio do rei também será minimizado. Grace não é o primeiro caso. Houve um rei que fez isso no passado, anunciando seu divórcio na cerimônia do Dia Nacional. Eles pensaram que isso teria um grande impacto no reino de Fênix, mas não esperavam que o impacto fosse inesperadamente pequeno. É por causa desse evento que no futuro, se houver um divórcio de um rei ou um anúncio negativo na família real, será no Dia Nacional. Se ela perder, terá que esperar mais um ano. Majestade, você realmente quer o divórcio? O atual príncipe Zack não é mais o antigo príncipe Zack. Capítulo 44. Filho pródigo. O valor criado pela Zetec hoje já é o merecido primeiro lugar entre todas as empresas públicas do reino de Fênix. Em breve, ela se tornará o maior suporte para a tributação financeira do nosso reino, e seu tempo de nascimento não é nem de 2 meses. Para proteger melhor o príncipe Zack, nosso povo também usou a tecnologia mais avançada do Instituto de Pesquisa Fênix, que nem mesmo os militares ativaram ainda. Mas o príncipe Zack conseguiu cortar tudo sem saber. A comunicação desapareceu sem deixar rastros. Nem conseguimos descobrir seu paradeiro. Vossa Majestade, com todo respeito, o príncipe Zack não é mais o que costumava ser. Ele tem um potencial infinito, devemos mantê-lo, não expulsá-lo, disse o primeiro-ministro Deron. Quando Grace ouviu isso, havia um olhar pensativo em seus olhos. Ela caminhou lentamente até a janela e, através das enormes janelas do chão ao teto, pôde ver toda a paisagem da capital real de cima. De fato, Zack era completamente diferente do pródigo que ela conhecia antes. Ele não só não tinha mais nenhuma extravagância, entrando e saindo de cassinos, mas em tão pouco tempo. Ele criou os microbots que a moviam e Baymax que causaram sensação em todo o reino. Tudo é o suficiente para mostrar que Zack não é mais o lixo da família Caringal na impressão de Grace. Seu futuro é imensurável, e os benefícios que ele pode trazer ao reino da Fênix também serão devastadores. Vovô Deron, quero uma chance de escolher por mim mesmo. Depois de ficar em silêncio por um tempo, Grace suspirou e disse fracamente. Eu já me sacrifiquei uma vez pelo bem do meu reino, desta vez, eu quero escolher minha outra metade. Mesmo que eu ainda escolha me comprometer no final, eu tenho que estar disposto a fazer isso eu mesmo. Quando o primeiro-ministro Deron ouviu isso, ele sabia que Grace já havia se decidido. Ele envelheceu observando Grace desde que ela era criança. Não o veja apenas como o assistente da família real da família Ayadlavan, mas para ele Grace é como sua neta, um membro da família. O mesmo é verdade para a família Ayadlavan, e é por isso que Grace sempre o chamou de vovô Deron. Antes de Zack e Grace se casarem, ele sabia que Grace estava relutante em se casar com Zack, mas para estabilizar o status da família real, limpar a credibilidade da família real e convencer o povo, ela teve que se sacrificar. Agora ela finalmente encontrou uma chance de se livrar dele. Com o caráter tenaz e inflexível de Grace, ela nunca mudaria sua decisão facilmente por causa da ascensão repentina de Zack. Neste casamento, Grace estava determinada a partir. Vossa Majestade, siga sua vontade. Não importa qual decisão você tome, este velho ministro sacrificará sua vida para segui-la. O primeiro-ministro Deron curvou-se levemente e disse em tom firme. Grace não falou nada e silenciosamente olhou para o cenário magnífico da capital real do lado de fora da janela. Seus pensamentos estavam voando. Justo quando Grace conversava com o primeiro-ministro Deron nos arredores da capital no porão de uma vila. Com a instalação bem-sucedida da última parte após a inicialização, o reator de arco no peitoral do traje de batalha de aço acende e começa a funcionar rapidamente. Zack ficou surpreso. Senhor, parece que sua invenção é muito bem-sucedida, parabéns. Havia um toque de alegria no tom de Jarvis. Demorei muito para finalmente terminar. Meu primeiro traje de aço. Zack levantou a cabeça e riu alto. Ele finalmente criou. Após meio mês de desenvolvimento e pesquisa contínuos, Zack superou todos os problemas. Com base na fundação existente, ele desenvolveu com sucesso o traje com mais especificações e as funções mais completas. Mark Number 42. É o primeiro traje de aço com controle remoto e capacidades de rastreamento e montagem automáticas.
Mas por causa de suas capacidades de rastreamento e montagem automáticas no início, Tony Stark estava com pressa para usá-lo. E como a montagem automática não tinha parafusos, razão pela qual ele é tão fácil de desmontar, Stark deu a ele um nome muito apropriado, Filho Pródigo. No entanto, este não é um protótipo de engenharia com muitas deficiências feito por Tony Stark, mas um caça que pode estrear oficialmente após melhorar muitas deficiências. Para torná-lo mais forte e não desmoronar aleatoriamente, Zack também adicionou o sistema magnético do Microbot de Big Hero 6, que pode garantir que ele tenha resistência suficiente, mesmo diante de mísseis, para resistir a um bombardeio. Pode-se dizer que o traje de ferro à sua frente é a cristalização da teoria científica e tecnológica de Big Hero 6 e Homem de Ferro 3. Em termos de poder, é naturalmente mais forte do que o trabalho original de Stark. Vamos! É hora de experimentar como é ser o Homem de Ferro. Zack disse animadamente. Tornar-se o Homem de Ferro é um sonho heróico no coração de inúmeras pessoas, mas Zack é o único que pode realizá-lo agora. Mesmo que Tony Stark interprete ele mesmo, ele pode não ter uma experiência real como Zack. Mestre, sua invenção deu certo? Gael lá em cima ouviu o grito animado de Zack e antes que ele pudesse tirar o avental, ela desceu correndo e perguntou animadamente. Sim, uma das maiores invenções deste século está prestes a ser apresentada. Gael, fique aí e observe. Vai te surpreender. Zack sorriu, e a excitação entre suas sobrancelhas não conseguia parar. Deus, este é o primeiro teste, dê-me um pouco de dignidade, mas não deixe que ela desmorone à vontade. Enquanto Zack falava, ele recuou para a plataforma circular central. Vamos! Zack gritou e estendeu a mão diretamente. O filho pródigo tem um sistema ultra-avançado de captura de ondas cerebrais e nervos motores, que pode executar ações correspondentes com precisão, capturando as ondas cerebrais do usuário e identificando comandos nervosos motores. Zack implantou um microchip sob sua pele. Este chip é a ponte que conecta Zack e o filho pródigo. Agite! Assim que Zack se moveu, a parte da mão na mesa experimental reagiu imediatamente, espalhando rajadas brancas e voando automaticamente para cima. Então a parte da mão voou em direção a Zack e sob o olhar atordoado de Gael, deslizou no pulso de Zack com grande precisão. Capítulo 45. Voando sob o céu. Com um conjunto de pulso vermelho e dourado, o maquinário nele começou a se espalhar, envolvendo completamente o pulso inteiro de Zack. Cada parafuso e cada placa de metal estão em processo de instalação automática, só de olhar já é agradável aos olhos. Sem mencionar que após a instalação, o canhão de pulso de arco na palma acende. Uma imagem completamente real sem efeitos especiais pode trazer um grande impacto à visão. Haha! Jarvis, ótimo trabalho. Venham todos aqui juntos. A primeira parte foi testada com sucesso. Zack não teve mais preocupações e gritou com uma grande risada. Uau! Uau! De repente, todas as partes da cama eletrônica lançaram rajadas brancas, todas flutuaram no ar, se transformaram em uma sombra rápida e correram em direção a Zack. Mão! Assim que Zack levantou a mão, a outra mão também entrou perfeitamente. Voltar. Foi como se alguém o tivesse empurrado nas costas, e houve um impacto que fez Zack se inclinar ligeiramente para frente. Pernas. Assim que ele levantou o pé, a parte inteira descansou no pé de Zack. Começando pela panturrilha, a máquina continuou a se espalhar e finalmente toda a sua perna grande estava perfeitamente envolvida nela. Frente do peito. A couraça com a energia mais importante avançou diretamente, grudou nas roupas e então se esticou mecanicamente, envolvendo perfeitamente o abdômen de Zack. Camada por camada, e então se encaixou na armadura traseira. Ombros. Não há sensibilidade nos ombros. A seguir, a virilha mais importante. Jarvis, pode ficar tranquilo, isso não é brincadeira. Assim que a voz de Zack caiu, a armadura da virilha surgiu diretamente. Felizmente a imagem do ovo imaginário do Endo e do crisântemo não apareceu, e como era perfeitamente personalizado de acordo com a proporção de altura de Zack, pelo contrário, havia uma sensação mais envolvida e confortável. Cabeça. As partes da cabeça de ambos os lados voaram, e a cabeça de Zack ficou firmemente presa nela, e não houve nenhum incidente acidental de corte de cabelo ou corte de queixo. As outras partes foram todas colocadas automaticamente. O corpo inteiro de Zack está se estendendo e se espalhando automaticamente. Pode-se ver que muitas peças de metal estão sendo instaladas em alta velocidade. Nesta cena, os olhos chocados de Gael são brilhantes e generosos. Finalmente, o rosto. O rosto já flutuou, virou diretamente e voou em direção ao rosto de Zack. Isso tem que ser um pouco mais ousado. Zack sorriu. Ele virou diretamente no ar, pegou a parte facial no ar, ajoelhou-se sobre um joelho, martelou o chão com uma mão, e faíscas explodiram no chão, reproduzindo perfeitamente a pose mais clássica de Stark em Homem de Ferro 3. A armadura dourada, a linha vermelha, a expressão facial metálica e fria, só de estar ali, há uma magia que atrai os olhos das pessoas. Uau! Mestre, você é tão lindo! Gael bateu palmas animadamente e desceu as escadas correndo, com os olhos cheios de estrelas. Os efeitos especiais desse tipo de armadura não podem nem ser filmados em blockbusters de ficção científica de Hollywood. No entanto, Zack os criou diretamente na realidade e até os mostrou perfeitamente ele mesmo. Como isso não poderia deixar Gael animado?
As meninas gostam de coisas legais e bonitas. Embora não sejam tão interessados em máquinas, esse tipo de coisa legal e desenfreada ainda pode deixá-los embriagados. Isso é só uma pequena parte. Vou mostrar mais coisas incríveis depois. Zack riu. Jarvis, verifique os sistemas. Ative o visor da cabeça. Zack deu uma ordem e imediatamente várias telas de exibição apareceram na sua frente. Não só isso, há todos os tipos de dados, símbolos, sinais, etc. Tudo que Zack vê será registrado e analisado rapidamente. Acontece que olhar para fora da armadura é assim. Esses dados parecem muito próximos da câmera de vídeo, mas na verdade não são distâncias curtas. Jarvis, abra o espaço tridimensional virtual, acesso prioritário. Importar todos os bancos de dados. Uma após a outra, ordens foram emitidas, e a compreensão de Zack sobre o traje de aço se tornou cada vez mais familiar. Logo Jarvis respondeu com uma voz, está tudo pronto, senhor. Hoje é um grande dia, Jarvis. Agora a verdadeira ação começa. Zack estava cheio de entusiasmo e expectativa naquele momento. O traje de batalha de aço foi fabricado, e agora o que resta para ele vivenciar é a experiência alegre que o traje de batalha de aço lhe traz. Vamos, Jarvis, fogo! Estrondo! Assim que a voz de Zack baixou, uma luz branca irrompeu sob seus pés, fazendo-o levitar. No entanto, esta era a primeira vez que Zack voava, e seu corpo estava um pouco instável. Felizmente, com a inteligência artificial madura de Jarvis, Zack se adaptou rapidamente a esse processo. Incrível! Percebendo a sensação de voar no ar, Zack sentiu uma alegria indescritível em seu coração. Esse tipo de sensação é como tomar uma garrafa de bebida gelada no grande verão, a sensação de frescor da cabeça aos pés, apenas uma palavra. Incrível! Mestre, você está voando! Os lindos olhos de Gael estavam arregalados como se estivesse vendo uma imagem incrível, ela cobriu a boca em choque. Gael, preciso sair para dar uma volta. Vou levá-lo de volta para uma boa experiência mais tarde. Tchau! Depois que Zack terminou de falar, ele levantou a cabeça e disse, vamos. Estrondo. A luz branca aumentou seu poder de fogo, e o traje de batalha de aço de repente se transformou em uma bala de canhão. Aos olhos atônitos de Gael, ele quebrou diretamente o teto, abriu um grande buraco na vila e jogou-o no céu. Olhando de longe, é como um foguete em forma humana subindo do chão, deixando uma longa cauda branca para trás indo direto para o céu. Zack ficou tão animado que gritou na sensação de estar acelerando direto no ar. O que é voar? Isto é voar. O chamado voo planado nada mais é do que um pseudo-voo. Só essa sensação louca de estar no céu azul e ultrapassar todos os limites de velocidade pode ser chamada de voo. Capítulo 46 – Homem de Ferro. Acontece que é assim que o Homem de Ferro se sente ao voar pela primeira vez. É tão lindo, maravilhoso e incrível. Zack caiu na gargalhada, liberando a alegria em seu coração. A empolgação de Zack é inegável por ser a primeira pessoa a dar vida ao Homem de Ferro e vivenciá-lo com sucesso em primeira mão. A sensação de velocidade, especialmente a descarga de adrenalina, é incomparável. Jarvis, não é rápido o suficiente, deixe-me ir mais rápido, acelere. Estrondo. Havia também uma luz branca em suas palmas, e todo o seu corpo fazia um barulho alto no ar. O ar ao redor parecia distorcido, e sua figura acelerava. A velocidade do traje de aço parece ter atingido velocidade supersônica neste ponto. Zack só estava ciente de um borrão diante de seus olhos. Ele poderia nem conseguir ver o entorno com seus próprios olhos se não fosse pelo sistema. Deste ponto de vista, também fica claro que Zack é um piloto nato. Pessoas comuns entrariam em pânico e até vomitariam se encontrassem um estado de velocidade tão alta, mas para ele, não havia desconforto algum. Oba! Zack estava se divertindo muito com essa experiência extremamente rápida. O corpo de aço girava em círculos no ar. Ele foi puxado para cima em um ângulo de 90 graus por um tempo, então verticalmente para baixo. Zack ficou muito feliz com a excitação sem precedentes. Isso deveria ficar registrado na história. Zack arrastou o longo escapamento branco atrás de si e o girou no ar, deixando as palavras Zack no final, e solicitou especificamente que Jarvis o fotografasse e registrasse. A adaptabilidade de Zack é excepcional, e ele já a dominou depois de apenas 10 minutos de voo. Não há necessidade da ajuda de Jarvis porque Zack pode controlar perfeitamente o traje de aço para voar para cima e para baixo, além de executar vários giros e outras operações difíceis. Ei, você está voando muito devagar, rapazinho. Zack inesperadamente se aproximou de um grande pássaro voando no céu, assustou o pássaro, bateu suas asas e quase causou um acidente aéreo. Zack riu alto, levantou a cabeça e voou direto para o topo das nuvens mais altas. Quando ele passou pelas nuvens, sentiu uma onda gelada sobre ele. O sistema de controle de temperatura do traje de aço foi imediatamente ativado, reaquecendo o ambiente interno. Uau! Zack parou e sua figura ficou suspensa no ar. Quando ele olhou para longe, apenas 2/3 do sol ainda estavam visíveis. O sol acima das nuvens, tão lindo. Zack ficou surpreso com a beleza à sua frente. O que ele está vendo agora não é de forma alguma comparável ao que ele viu em filmes ou fotografias. Olhando diretamente para a luz amarelada e vendo o sol acima das nuvens com seus próprios olhos. As nuvens estão surgindo sob seus pés, e o sol está longe, mas parece estar ao alcance. Zack está encantado com a aparência e a sensação inigualáveis.
Senhor, peço desculpas por interromper sua apreciação da bela paisagem. Um avião de passageiros está prestes a passar por você a 10 quilômetros de distância. Gostaria de cumprimentar o capitão? Jarvis falou abruptamente. Vai ter um avião? Zack virou a cabeça e não viu nada além de nuvens ou nuvens ao seu redor, mas se ele prestasse atenção, conseguia ouvir o motor do avião. Tenha outra chance de cumprimentá-los no futuro. Primeiro, dê uma volta pela cidade. Zack se virou e voou em direção à capital real. Zack escolheu voar na remota floresta montanhosa do subúrbio. Não machucaria pessoas inocentes se o traje de aço caísse como resultado de um acidente. Mas agora que o traje de batalha de aço foi confirmado sem problemas, ele deve viajar para a cidade e agir com calma com o Homem de Ferro. Senhor, o senhor não vai manter um perfil discreto? Jarvis gentilmente lembrou. Essa coisa foi criada para surpreender as pessoas, então qual é o sentido de eu ficar me enterrando nos resultados por tanto tempo? Além do mais, a menos que eu tranque essa coisa no armário e a deixe comer cinzas e ferrugem, ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde, não é? Jarvis, coloque a câmera para gravar, tenho que apreciar as expressões de surpresa que as pessoas fazem quando veem um Homem de Ferro pela primeira vez na vida real. Ha ha ha. O corpo de aço cruzou um lindo arco branco no ar e atingiu o céu acima da capital assim que a voz de Zack desapareceu. Zack já estava nos arredores da capital em questão de segundos. A vista daqui é muito mais bonita do que a vista do gabinete do rei. Parece que o mundo inteiro pode ser contido em uma polegada quadrada. Zack soltou um suspiro. Do seu ponto de vista, os edifícios outrora incomparavelmente altos, as ruas movimentadas e as praças cheias de risadas agora se transformaram em cidades de brinquedo feitas de blocos de Lego. Isso também deu a Zack uma sensação de grandeza inigualável. A roda gigante no parque central da capital girava lentamente. Um garotinho em um dos compartimentos superiores estava olhando pela janela com os olhos bem abertos, como um bebê curioso. No entanto, ele logo percebeu que um ponto preto havia aparecido em seu campo de visão. Ele olhou em volta e notou um robô voador, coberto de vermelho e dourado e extremamente maneiro, se aproximando dele. Mãe, o robô está voando. O robô está voando. O robô está voando. O jovem gritou. A mãe do garotinho estava tendo uma conversa acalorada com sua melhor amiga e amiga. Ela não se importou quando ouviu o grito e disse, tudo bem, o robô está voando. Oi. Uma voz mecanizada veio de fora do casulo naquele momento. A mãe do menino e sua melhor amiga olharam inconscientemente para fora do casulo, e foi esse olhar que as fez gritar repetidamente. Um homem de aço vermelho e dourado pairava no ar do lado de fora do casulo, acenando. Eu não sou um robô, rapazinho, eu sou o Homem de Ferro. Você pode se lembrar disso mais tarde. Depois de falar, o Homem de Ferro voou para longe com um estrondo, deixando-os atordoados e aterrorizados, deixando o garotinho olhando para o longo rastro de ar branco e gritando animadamente o nome Homem de Ferro. Capítulo 47. Homem de Ferro Parte 2. Jarvis, escolha uma música de fundo adequada para mim. Deixe-me fazer uma grande entrada com uma música de fundo adequada. Os ouvidos de Zack zumbiam com a música fervorosa, e ele desceu em direção à praça da capital real no ritmo da música. Que diabos é isso? Um robô voador? A praça estava cheia de atividade. Eles olharam para cima quando ouviram um som de assobio acima de suas cabeças e viram um homem de aço vermelho e dourado avançando em sua direção. Muitos deles ficaram tão aterrorizados que gritaram e rapidamente levantaram as mãos para cobrir o rosto. Alguns deles ficaram incapazes de responder, suas pernas e pés ficaram moles, e suas nádegas ficaram imóveis no chão. Alguns até permaneceram completamente imóveis, seus olhos bem abertos, enquanto estavam ali em transe. Mas a cena trágica que eles imaginaram nunca se materializou. As pessoas ficaram assustadas quando o Homem de Ferro virou abruptamente do topo de suas cabeças e voou para longe, deixando para trás um vento uivante e seus cabelos grudados em seus rostos pela explosão de ar, observando o gás de exaustão branco desaparecer gradualmente enquanto congelavam no lugar em admiração. Ha ha ha. Zack capturou as expressões de pessoas que estão aterrorizadas, chocadas e em pânico por meio da exibição. Muitas dessas pessoas têm expressões faciais distorcidas e exageradas, o que fez Zack rir alto. Olha, tem movimento no céu. Por que ele se parece com uma pessoa? O que é esse objeto dourado voador? É um pássaro grande? Oh, está se movendo tão rápido. Poderia ser uma arma totalmente nova que a Fênix criou? Poderia ser um disco voador extraterrestre? Várias pessoas pararam e se viraram para olhar para cima enquanto Zack voava pela movimentada rua comercial e ao redor, em frente às janelas do chão ao teto de várias estruturas de arranha-céus com até 100 andares. Os olhos de todos se arregalaram em choque, como se tivessem acabado de descobrir um novo continente. Para capturar esse momento mágico, eles sacaram seus smartphones. Isso deixou Zack muito feliz. De vez em quando ele até desce rapidamente, assustando os espectadores enquanto passa rapidamente. Ele voou sobre ruas comerciais, bairros residenciais e zonas industriais. Mas ao se aproximar do pico da escola, ele desacelerou abruptamente. Tem jogo de futebol? Alunos de duas escolas estavam jogando futebol no campo de futebol verde ao ar livre, cercados por professores, alunos e espectadores que gritavam palavras de incentivo ao time de futebol da escola. Zack deve admitir que a grama é limpa, os uniformes estão no lugar e há até uma equipe especial de líderes de torcida formada por meninas.
dando a impressão de que está em uma espécie de escola secundária aristocrática. Poucas pessoas conseguiram encontrar Zack porque o jogo parecia ser muito intenso. Um passe longo foi feito neste momento, e a bola voou em uma graciosa parábola e foi para longe, mas com o voo apenas na metade. Estrondo. A bola de futebol foi interceptada diretamente e jogada no chão por uma figura que desceu do céu. Todos ficaram incrédulos. Todos os jogadores que estavam correndo pararam, os torcedores nas arquibancadas que estavam gritando e agitando bandeiras pararam abruptamente, e os líderes que tinham vindo assistir ao jogo de futebol ficaram com os rostos congelados. O Homem de Ferro vermelho e dourado levantou-se lentamente no meio do campo e pesou a bola de futebol em sua mão. Rapazes, é assim que vocês devem jogar futebol. Zack chutou a bola antes de jogá-la para fora. Estrondo. Eles observaram como a bola de futebol se transformou abruptamente em uma bala de canhão reta e rapidamente viajou por toda a quadra, invisível a olho nu. Quando o goleiro não reagiu, a rede foi violada e a bola de futebol bateu nas arquibancadas. Ficou cravada na parede abaixo dela. A área ficou em silêncio o tempo todo. Pessoinhas, eu só posso ajudar vocês aqui. Tudo depende da sua sorte e do quanto você consegue entender. Zack sorriu e se levantou imediatamente. Ele saiu graciosamente diante dos olhos perplexos e atordoados de todos. Por 3 segundos, todo o campo de futebol ficou em silêncio. O campo irrompeu de repente após 3 segundos, enchendo toda a área com barulho. Ninguém estava gritando ou comemorando, no entanto, em vez disso eles estavam debatendo quem era o Homem de Ferro que tinha acabado de aparecer. Apareceu sem razão, chutou sem razão, deixou uma série de comentários sem razão e depois foi embora. Aquele cara era doente. Mas a maioria das pessoas ficou perplexa quanto à origem do Homem de Ferro. Senhor, foi determinado que um crime violento ocorrerá em breve. Foi determinado que se trata de roubo de propriedade pública e privada pela força, coerção ou outros meios, conforme o artigo 263 da Lei Criminal. Deseja prosseguir? Jarvis disse de repente. Enquanto falava, Zack exibiu um vídeo de vigilância próximo diante de seus olhos. Uma jovem estava sacando dinheiro de um caixa eletrônico na tela quando uma motocicleta puxando 2 pessoas parou de repente ao lado dela. Sem dizer uma palavra, o passageiro no banco de trás estendeu a mão e começou a agarrar a bolsa da mulher. Quando espectadores próximos viram a mulher agarrar a bolsa com força e gritar por socorro, eles reagiram rapidamente, evitando a situação. O ladrão simplesmente levantou a perna e chutou a mulher com força quando percebeu que não conseguiria agarrá-la por um tempo. A mulher foi jogada no chão depois de receber 2 ou 3 chutes, mas ela ainda segurava a bolsa firmemente na mão. Como esses idiotas ousam fazer isso, eu digo. Parece impossível não lhes ensinar uma lição valiosa se você for tão ousado a ponto de fazer isso em plena luz do dia. Os olhos de Zack ficaram frios antes que ele fixasse seu alvo e gritasse. A mulher foi simultaneamente socada várias vezes no rosto pelo ladrão enquanto também era chutada repetidamente por ele do outro lado. O ladrão agarrou a bolsa quando a mulher não conseguiu mais segurá-la antes de voltar para seu veículo. A moto saiu em disparada. A mulher soluçou, levantou-se e começou a correr atrás deles. Ela gritava histericamente por ajuda enquanto corria, parecendo completamente desamparada. Desperdicei tanto esforço, merda. Felizmente, 80.000 ESO nos permitirão ficar livres por um mês. Quando notaram as 8 pilhas de notas vermelhas na sacola, o passageiro no banco de trás sorriu largamente. Na frente da motocicleta, uma figura surgiu do nada naquele exato momento. Os 2 pilotos da motocicleta não conseguiram manter o equilíbrio e imediatamente começaram a voar para frente quando Zack agarrou com força e parou a máquina em alta velocidade. Capítulo 48. Homem de Ferro Parte 3. Os 2 voaram uma distância de 4 ou 5 metros no ar. A forte inércia fez com que caíssem no chão. O som nítido de ossos veio, e ambos gritaram de dor e rolaram no chão. A cena repentina fez com que os transeuntes ao redor olhassem para este grande homem que de repente caiu do céu, um homem de aço como um robô. Todos eles ficaram atordoados. Os veículos que passavam também pararam neste momento, abaixaram as janelas e encararam Zack com a cabeça para fora. Suas expressões eram como se estivessem vendo um fantasma. Zack ignorou os olhares estranhos e duvidosos ao seu redor e foi direto para a frente. Você, o que é você? Quando os 2 viram o traje de batalha de aço de Zack, eles ficaram tão assustados com o grande homem de metal gelado que seus olhos estavam lacrimejando como uma inundação. Ele era como uma fera que os comeria a qualquer momento, eles falaram tremendo. Sabe, eu conheci alguém. Ele tem um jeito especial de lidar com vocês, canalhas da sociedade. Originalmente, eu achava que o estilo dele era muito cruel, mas agora tenho que dizer que, para lidar com vocês, canalhas, o estilo dele é perfeito. Assim que Zack terminou de falar, ele estendeu o dedo para os 2. Jarvis, dê alta. Em um instante, luzes elétricas deslumbrantes saíram das pontas dos dedos de Zack. Essas luzes elétricas se transformaram em cobras elétricas e avançaram em direção aos 2. Os 2 foram imediatamente sacudidos pelo choque elétrico, tremendo como uma peneira. Eles espumavam pela boca, reviravam os olhos e se cheirassem com cuidado, conseguiam sentir um hálito um pouco mole. Alguns segundos depois, Zack abaixou a mão, e os 2 caíram no chão com fumaça preta por todo o corpo, ainda se contorcendo e inconscientes. Incontinência? ETLN, eles basicamente cagavam e urinavam em si mesmos. Jarvis, desligue o olfato.
Os dois ficaram chocados com ele, e tudo saiu junto na hora. Com a condição atual deles, Zack tem medo de que eles não melhorem se ficarem no hospital por 1 ano e meio. E mesmo que melhorem, os eventos de hoje se tornarão uma sombra permanente em suas vidas. Nesse momento, a mulher que teve sua bolsa roubada chegou às pressas. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. A mulher pegou sua bolsa de volta e olhou para os 80 mil EZU nela. Ela ficou muito grata e se curvou a ele. De nada. Zack levantou o canto da boca, seu corpo estava reto, e uma luz branca emergiu de seus pés. O corpo de aço que o carregava levantou-se do chão sob os olhares chocados de muitas pessoas e rapidamente se afastou em um piscar de olhos. Correr depois de se exibir é muito emocionante. Zack sorriu. Pela primeira vez como Homem de Ferro, ele usou essa armadura para punir o mal e promover o bem e se tornou um super-herói de verdade. Essa sensação é tão legal. Jarvis, ainda existe crime? Diga-me, vou me exibir de novo. Zack se preparou e disse, é melhor ter um caso maior, um crime mais cruel. Depois de experimentar o prazer de ser um super-herói uma vez, Zack mal pode esperar para ter uma boa luta com os criminosos. Afinal, em seu nível atual, é como se ele tivesse uma roupa de semideus em um jogo. Como ele se sente resolvendo mobs? É viciante. Claro, você tem que se exibir, ser mais agressivo e se livrar de alguns grandes criminosos para ser feliz. Recuperando para você. Busca bem-sucedida, senhor. Um assalto a banco está ocorrendo na área F, a 63 quilômetros de distância, e as imagens de vigilância foram repassadas a você. Várias telas flutuantes apareceram na frente de Zack. De uma das câmeras de vigilância da estrada, ele podia ver 2 policiais cercando o portão do banco, segurando armas nas mãos, e alguns policiais gritando algo com alto-falantes. O monitor da estrada não consegue captar som, então nada pode ser ouvido. Outro monitoramento interno do banco pode ver que há muitos reféns no banco. Cada um dos 5 assaltantes tem uma arma na mão e uma máscara com apenas olhos e boca no rosto à vista. Este é o enredo de um super-herói. Jarvis, acelere. Enquanto isso, do outro lado. Diretor Garcia, o que devo fazer? Eles nos pediram para preparar um carro para eles em 5 minutos, e eles também levaram um refém. Um policial disse. Satisfaça as suas exigências. David Garcia disse solenemente. Mas o quê? A refém que eles estão fazendo é sua filha. Quando ele ouviu isso, seu rosto de repente ficou extremamente feio. Como eles poderiam saber sobre o relacionamento de Miau Miau comigo? Eles parecem não saber sobre isso, mas agora mesmo eles estavam a caminho de roubar, e sua filha bloqueou e revelou a identidade da polícia. Eles acham que é mais seguro apenas se a polícia for tomada como refém. Droga! David bateu a tampa frontal do carro da polícia. Por enquanto, todas as exigências devem ser atendidas, e os reféns devem ser mantidos em segurança. Sim. Logo, um carro parou na porta do banco. Eles viram a porta do banco abrir-se automaticamente, e uma linda jovem com rabos de cavalo e traços faciais requintados e belos, vestindo uma camisa casual e jeans azul justo, saiu lentamente com as mãos levantadas. Lucy. Assim que viu a garota, o coração de David ficou tenso. Atrás dela, 5 ladrões mascarados saíram lentamente, armados com diversas armas de fogo. Apenas aponte a arma para ela, não chegue muito perto daquela garotinha. O Kung Fu dessa garota é sólido, não deixe ela tirar a arma. Atrás da jovem, uma arma estava pressionada contra suas costas. Não era como no filme, onde eles estavam segurando seu pescoço ou abraçando sua cintura. Esses ladrões tinham acabado de experimentar o poder de Lucy Garcia e não ousaram chegar muito perto. Diretor Garcia, diga ao seu pessoal para se afastar. Tenho 5 pessoas aqui. Se você ousar pregar peças, essa garota estará morta hoje. O ladrão com o AK-47 bufou friamente. Agora deixe todo o seu povo recuar. David cerrou os dentes. Seu rosto estava tão sombrio que o suor escorria. Todos para trás. A polícia teve que obedecer, abrindo espaço para os ladrões. Rápido! Coloquem todo o dinheiro no carro. Os ladrões rapidamente jogaram grandes sacos cheios de dinheiro no carro. Ok, entre no carro e vá. Justo quando eles jogaram a última sacola grande no carro e estavam prestes a entrar no carro e fugir, de repente. Estrondo. Uma sombra negra caiu do céu, pisoteando o carro e abrindo um grande buraco. Não se mova, você está cercado. Capítulo 49. Prelúdio. O que é? Por que um homem de ferro caiu do céu? Não é esse o Homem de Ferro que acabei de ver no Famboco? A aparição de Zack pareceu assustar a polícia, os ladrões e os curiosos. Até Lucy, que era refém, ficou assustada e olhou fixamente para o robô de aço vermelho e dourado à sua frente. Robô? Ele acabou de dizer que nos cercou? Esse pedaço de aço ainda consegue falar? Que absurdo! Atire! Atire nele! Os ladrões também ficaram bastante nervosos neste momento. O líder dos ladrões deu uma ordem, e o poder de fogo das 5 pessoas imediatamente derramou sobre o convidado indesejado na frente deles. Ping, ping, ping. Entretanto, quando suas balas atingiram o traje de batalha de aço, ele não conseguiu fazer nada além de soltar uma pequena faísca e raspar um pouco de tinta. Droga! Por que esse Homem de Ferro é tão duro? É inútil que as balas o atinjam. Droga! É muito difícil. Que diabos é isso? Os ladrões estão repreendendo-o. Nesse momento, o Homem de Ferro se moveu. Assim que Zack levantou a mão, um raio de luz irrompeu da palma de sua mão.
O forte raio de impacto instantaneamente derrubou um deles, e a pessoa inteira bateu no balcão do banco, vomitando sangue no local, e entrou em coma. O que? Ao verem essa cena, os outros ladrões ficaram todos atônitos. A polícia ficou toda perplexa. É muito exagerado conseguir derrubar pessoas no ar apenas levantando a mão, não é? Se não tivessem visto ou ouvido aqueles tiros, teriam pensado que estavam assistindo a um filme de ficção científica. Zack não parou por aí, sua outra mão também foi levantada, e o raio de impacto mais uma vez atingiu outra pessoa. Quando Zack estava prestes a lidar com a terceira pessoa, o ladrão foi direto para a cabeça de Lucy com uma arma. Abaixe isso. Se você ousar atirar de novo, acredite ou não, eu vou matá-la agora. O ladrão líder rugiu, fazendo com que a palma erguida de Zack hesitasse um pouco, e a luz na palma diminuiu bruscamente. Quando os outros ladrões viram isso, eles viraram suas armas e miraram. Lúcia, para trás. Para trás por mim. O ladrão líder continuou a ordenar com raiva. Se você ousar hesitar, eu a matarei agora. Não seja impulsivo. Não seja impulsivo. O diretor Garcia rapidamente pegou a trombeta e gritou. Homem de Ferro ali, vá embora. Não provoque os ladrões. Vá embora. Naquele momento, os corações de todos os policiais estavam na garganta. Eles estavam com medo de que os ladrões fizessem algo extremo. Uma vez que matassem Lucy ou atirassem nos reféns no banco, sua operação seria um fracasso completo. Você não me ouviu? Ok. Incrível. Você é incrível, não é? Eu vou matá-la agora. O líder dos ladrões era muito cruel. Vendo que ele não tinha intenção de recuar, ele imediatamente se preparou para puxar o gatilho para matar Lucy e atordoar os policiais. Lucy também fechou os olhos nesse momento, esperando silenciosamente a morte chegar. Como policial, ela já havia se preparado para esse tipo de sacrifício. As pupilas do diretor Garcia dilataram-se de repente, e todo o seu corpo mostrou uma expressão horrorizada, e gritou, não, justo neste momento. De repente, uma fileira de pequenas bocas de armas apareceu nos ombros de Zack. Uau, uau! As 3 balas de rastreamento atingiram diretamente as sobrancelhas dos 3 ladrões. Os 3 ladrões congelaram, seus olhos escureceram instantaneamente e seus corpos caíram diretamente no chão. Eles não conseguiram mais lutar. Todo o processo foi silencioso, e os 3 caíram no chão como uma máquina que de repente perdeu energia, fazendo com que todos ao redor não conseguissem reagir. Lucy percebeu que a arma em sua cabeça havia sumido de repente, e então ela abriu os olhos e viu que os 3 ladrões ao seu redor estavam todos mortos a tiros e viraram cadáveres no local. Havia um olhar de surpresa em seus lindos olhos. Ela olhou para Zack, querendo agradecê-lo, e também queria saber quem era esse homem de ferro que apareceu de repente. No entanto, uma luz branca já havia surgido dos pés de Zack. Com seu corpo de aço, ele subiu diretamente no ar e foi direto. O Homem de Ferro voou para longe. O que aconteceu com aqueles ladrões? Por que todos eles caíram de repente? Sniper, confirme o status dos ladrões. Quando a polícia viu esta cena, eles rapidamente perguntaram. Depois de um tempo. Número 1 confirma que o perigo foi eliminado. Os 3 ladrões estão mortos. Número 2 confirma que o perigo foi eliminado. Os 3 ladrões estão mortos. Número 3 confirma que o perigo foi afastado. Ainda há 2 ladrões no banco inconscientes e vivos. Quando os atiradores confirmaram a morte dos ladrões, a descrença surgiu nos rostos dos policiais. Eles nem viram como o Homem de Ferro fez seu movimento, e de repente todos caíram no chão. Que tipo de meio? Poderoso demais. Mesmo surpresos, eles não pararam de se mover, eles correram rapidamente. Lucy. O diretor Garcia também correu, vendo que sua filha estava bem, e seu coração, que estivera tenso todo esse tempo, relaxou. Aquela coisa, o que é isso? Felizmente, enquanto estava aliviado, o diretor Garcia também olhou na direção em que Zack estava saindo, mostrando um olhar pensativo. Ele apareceu de repente na cena do crime, usou meios inimagináveis para desvendar o astuto ladrão e foi embora sem dizer uma palavra. Mas esse incidente pelo menos mostra que o Homem de Ferro não tem intenções maliciosas e, dessa vez, ele também ajudou muito a polícia. Não é de se admirar que esses super-heróis gostem de punir o mal e promover o bem. É tão bom acabar com todas essas pessoas más. Zack ainda estava relembrando a batalha que acabará de vivenciar. A propósito, Jarvis, ligue meu telefone, estou em retiro há tantos dias. A empresa deve ter acumulado muitas coisas, certo? Senhor, o senhor finalmente se lembrou de que ainda tem uma empresa. Jarvis reclamou. Atualmente há 452 e-mails não lidos, 539 chamadas perdidas e 1.892 mensagens de texto não lidas. Eu sabia. Zack sabia que estaria ocupado na próxima vez. Ajude-me a filtrar quem entra em contato comigo com mais frequência e me liga tantas vezes. Deve ser algo muito importante. Quem mais chamou foi Grace. Grace? Por que ela fez tantas ligações para mim? Oh, deveria ser sobre o divórcio. Nesse momento, Zack finalmente se lembrou de que ele e Grace ainda tinham um acordo de divórcio. Ainda faltam 6 dias para a cerimônia do Dia Nacional, e ela anuncia seu divórcio. Vou ficar envergonhado até lá. Mas se eu declarar que sou o Homem de Ferro na frente de 500 milhões de pessoas, o resultado será incerto. Os olhos de Zack brilharam. Capítulo 50. Arrendando a Legião de Ferro. No passado, Zack não se importava muito com sua imagem.
Afinal, todo o reino e até o mundo inteiro sabem que ele é o famoso príncipe pródigo, um desperdício, um filho pródigo, um menino pobre. Mesmo que ele queira dignidade, quem a dará a ele? No entanto, com o estabelecimento da Zetec e a explosão da Baymax, após a venda quente, é óbvio que a impressão das pessoas sobre ele mudou muito. Essas marcas no passado disseram adeus a ele completamente. Muitas pessoas até chamam Zek de o maior inventor do século XXI, um pioneiro que está prestes a mudar o mundo, um líder da tecnologia do futuro, etc. Zek recuperou sua dignidade com sucesso, então, naturalmente, ele deve ser cuidadoso e valorizá-la. Qual é a melhor maneira de conseguir um divórcio tranquilo e preservar sua dignidade? Sim, é para dar ao público uma surpresa suficiente para chocar o mundo. E o Homem de Ferro é, sem dúvida, a melhor surpresa. Não o veja vestindo um traje de aço por um curto período de tempo, evitando um assalto e um assaltante de banco. Mas ele pode prever que a aparição do Homem de Ferro causará uma grande sensação. E esta cerimônia do Dia Nacional é um grande evento que 500 milhões de pessoas em todo o reino assistirão. Zek revirou os olhos como se tivesse pensado em algo, e sorriu maliciosamente. Se eu pudesse usar esse evento como lançamento do meu novo traje de batalha de aço, não seria incrível? O cérebro de Zek é muito novo. Na solene e sagrada cerimônia do Dia Nacional, outros estão comemorando seus aniversários pela pátria e admirando a pátria para mostrar sua força poderosa. Somente Zek vai usar esta cerimônia do Dia Nacional para realizar sua própria grande conferência de tecnologia. Se Grace soubesse dessa ideia, estima-se que se divorciar ou não seria outra questão. No entanto, a venda do traje de batalha de aço não é muito boa. Se outra pessoa conseguir essa coisa, talvez eu seja o prejudicado. A conferência de lançamento de novos produtos é naturalmente para anunciar a tecnologia que pode ser vendida. Originalmente, Zek planejou criar um traje de batalha de aço e vendê-lo para vários países em troca de lucros enormes. Mas agora que ele experimentou o poder do traje de batalha de aço, ele decidiu cancelar completamente essa ideia. Embora a tecnologia deste mundo não seja comparável à do mundo Marvel, se você der a eles um conjunto de trajes de batalha de aço, talvez eles consigam imitar algo incrível. Eles não conseguem lidar com o reator Arc, mas isso não significa que não possam encontrar outras alternativas energéticas. Mesmo uma pequena tecnologia no traje de aço é suficiente para eles desenvolverem algo incrível. Quando eles usam esse tipo de coisa para se virar e lidar com eles mesmos, não é o mesmo que dar um tiro no próprio pé? Não posso vender, então só alugar. É isso mesmo. Posso alugar. Zek de repente teve uma ideia excelente. Alugue um traje de aço. Ou para ser mais preciso, deixe que outros contratem a Legião de Ferro. Dessa forma, Zek pode controlar completamente o uso da Legião de Ferro, onde lutar e com quem lidar, tudo confiando nas palavras de Zek. Se ele quiser pegar, ele pegará. Se ele não quiser pegar, ele não pegará. A liberdade está em suas próprias mãos. Quanto ao aluguel, ele é cobrado por número de vezes, e o preço de uma vez não é barato. Você deve saber que há muitas guerras, e mesmo que custem muito dinheiro, elas podem não ser capazes de lutar. Perdas humanas, materiais, financeiras e de tempo são uma perda incomparavelmente grande para o país. E se o inimigo contra-atacar, as perdas que o país sofrerá serão imensuráveis. Muitas vezes, uma guerra pode prejudicar a economia de um país por décadas. Mas se eles só precisarem de uma quantia de dinheiro, eles podem deixar a Iron Legion ajudá-los a resolver uma guerra rapidamente e reduzir seus danos a zero. Acredito que muitos países ficarão tentados. Ok, vou seguir essa ideia. No momento do lançamento do novo produto, será anunciado o aluguel da Legião de Ferro. Mas antes disso, preciso construir a Legião de Ferro primeiro. A ideia foi definida, o próximo passo é fazer todos os preparativos e então estrear oficialmente na cerimônia do Dia Nacional. Justo quando Zek estava pensando em seu plano de aluguel perfeito, as ações de seu Homem de Ferro atraíram a atenção do Reino Fênix. Dentro do centro de comando do Comando de Defesa Aérea da capital real, Coronel Amante, preciso que me dê uma explicação. Grace olhou fixamente para um homem de meia idade em um uniforme militar na frente dela. Este homem era o responsável pelo centro de comando do Comando de Defesa Aérea de Baguio, Benjamin Amante. Sem qualquer aviso ou permissão, OVNIs voam à vontade sobre a capital, assediando cidadãos. E como responsável pelo centro de comando da defesa aérea, você não encontrou nenhum vestígio disso. Coronel Amante, quero saber por quê. Grace disse friamente. Majestade, foi uma falha minha no cumprimento do dever. Sinto muito. Suor frio brotou na testa do Coronel Amante. Claro, ele sabia da seriedade desse tipo de coisa e imediatamente admitiu seu erro. A primeira vez que soubemos disso, verificamos todos os radares de alerta precoce, e não houve problema. Porque ele pode aparecer de repente no céu acima da capital, é realmente difícil para mim dar uma resposta precisa. O próprio Benjamin Amante agora está confuso. Ele não sabia por que tal coisa aconteceria no céu da capital, onde a supervisão era tão severa. Sabe, se esse OVNI carregasse bombas suficientes, o reino inteiro estaria em ruínas agora. Esse é o horror da tecnologia de hoje. Se não tomar cuidado, ela acabará em cinzas. Grace olhou profundamente para Benjamin e não disse mais nada. Ela sabe que repreender é inútil agora, e a coisa mais importante a fazer agora é descobrir a origem deste OVNI. Mas, Majestade, não creio que este OVNI seja hostil a nós. O Coronel Amante disse. Duran, abra o vídeo.
Logo, a grande tela composta por dezenas de telas de exibição exibiu as imagens registradas pelo monitoramento rodoviário do assalto ao banco. Capítulo 51. Espero que não seja ele. Na tela, todo o processo do Homem de Ferro caindo do céu, derrubando com sucesso os 2 ladrões e matando os 3 ladrões em um instante. Depois de vê-lo finalmente subir no ar e desaparecer da câmera, a expressão originalmente sombria de Grace suavizou-se um pouco. A outra vigilância rodoviária, que também capturou a imagem deste Homem de Ferro. O coronel Amante também chamou a atenção para o vídeo de Zack parando o ladrão de motocicleta. Esses 2 suspeitos roubaram violentamente essa mulher na rua, e a aparição do Homem de Ferro os deteve a tempo. No momento, os 2 estão recebendo tratamento no hospital popular. De acordo com o médico, os 2 sofreram um choque elétrico muito sério. Mesmo que sejam curados, temo que haverá alguns problemas com seus corpos, como incontinência. Majestade, se você apenas assistir aos 2 vídeos, esse Homem de Ferro não tem má vontade para com os cidadãos, ou mais precisamente, ele está desempenhando o papel de um herói, punindo o mal e promovendo o bem. Depois de assistir ao vídeo e ouvir as palavras do coronel Amante, o rosto de Grace mostrou uma expressão de contemplação. Vovô Deron, o que você acha? Grace perguntou ao primeiro-ministro Deron, que estava atrás dela, sem olhar para trás. Vossa Majestade, apenas pelas informações que recebemos até agora, esse Homem de Ferro não fez nada fora do comum. Mesmo que ele tenha atirado no ladrão na frente do banco, foi para proteger os reféns. Acho que podemos manter nossa atitude em relação a ele primeiro, e observar para ver qual é seu real propósito. O primeiro-ministro Deron disse suavemente, mas para estarmos seguros, devemos investigar quem é a pessoa nesta armadura. Para ser capaz de voar, suportar balas, usar enormes quantidades de eletricidade e disparar projéteis de artilharia. Você sabe, além do maior país do mundo e do mais destacado fabricante de armas, Dan Browning, nenhum lugar tem a tecnologia para fabricar uma arma de destruição tão poderosa. Se pudermos, talvez não seja uma coisa ruim cooperar com eles. O primeiro-ministro Deron considerou isso de forma muito abrangente. Você não deve caracterizar diretamente se o Homem de Ferro é bom ou mau, e evitar a si mesmo de criar outro inimigo. Mas eles devem estar sempre vigilantes e aprender sobre a origem deste Homem de Ferro o mais rápido possível. Depois de entendermos tudo, está tudo bem cooperar com ele, ela. Coronel Amante, vou deixar a investigação do Homem de Ferro para você. Espero que possa me dar uma resposta efetiva o mais rápido possível. Grace deu a ordem diretamente. Sim, Majestade. Completarei minha missão. O coronel Amante fez uma saudação militar padrão. Depois Grace e o primeiro-ministro Deron deixaram o centro de comando. Vovô Deron, quem você acha que estará nesta armadura? No carro Grace pensou sobre essa questão, mas depois de pensar um pouco, não obteve resultado, então ela perguntou ao primeiro-ministro Deron. Majestade, não acha que é uma coincidência? Por coincidência. O príncipe Zack desapareceu por tanto tempo sem nenhuma notícia. Neste momento, um Homem de Ferro inimaginável apareceu de repente. Talvez devesse haver algum tipo de conexão entre os 2? Ao ouvir isso, os olhos de Grace brilharam. Mas ele acaba de inventar 2 tecnologias e a direção da tecnologia que ele inventou pertence a tecnologias inovadoras de fabricação e serviço, que pertencem a 2 campos completamente diferentes de armas e armamentos. Ele pode cruzar fronteiras tão grandes em um curto espaço de tempo? Grace sempre desaprovou Zack. Ele foi capaz de criar microbots e Baymax. Ela admitiu que ele é realmente poderoso e capaz de fazer coisas extraordinárias. Mas foi só depois de muito tempo que um campo completamente diferente foi criado, completamente diferente do tipo anterior. Produtos de tecnologia diferentes. É realmente difícil para ela acreditar que Zack pode fazer isso. Majestade, às vezes, a realidade está além da sua imaginação. O primeiro-ministro Deron levantou o bigode e deu um sorriso gentil, e em vez de responder diretamente, deu uma resposta ambígua. Espero que não seja ele. Grace olhou pela janela do carro e murmurou em voz baixa. Zack não esperava o que suas ações fariam. Logo após voar pela capital em um traje de aço, ele já havia detonado toda a internet. Inúmeras fotos e vídeos do Homem de Ferro tirados pelo povo de Baguio foram publicados na internet, e este robô de ferro voador de repente se tornou foco da atenção de inúmeras pessoas. Homem de Ferro, robô voador, robô de metal, Homem de Ferro dourado e outras palavras-chave, sem nenhum acidente. Lideraram diretamente a lista de pesquisas mais procuradas em tempo real do Famboco. Sim, aquele Homem de Ferro voou sobre minha cabeça e me deu um grande choque. Estávamos jogando futebol, e de repente esse Homem de Ferro caiu do céu e chutou a bola na parede. Não acho que ele deveria ser um robô, mas há uma pessoa real nele. Você é da Baguio CCTV? Se for, por favor me ajude a agradecer ao Homem de Ferro. Eu realmente quero agradecer a ele. Os 80 mil EZO na minha bolsa são o dinheiro que salva vidas para o tratamento médico do meu pai. Ele vai morrer se eu deixar passar. Se não fosse por ele dessa vez, eu realmente entraria em colapso de depressão. Ele realmente pode falar. Eu ouvi com meus próprios ouvidos, bem na roda gigante. O Homem de Ferro acenou para nós, e eu ouvi a voz de alguém dentro dele. Se você não acredita em mim, pode perguntar à minha amiga, e ela ouviu também. E o próprio Homem de Ferro disse ao meu filho que seu nome é Homem de Ferro. Repórteres da mídia com o olfato apurado também entrevistaram rapidamente muitas pessoas que encontraram Zack naquele dia. Depois que o vídeo foi publicado, ele imediatamente chegou às manchetes.
Homem de Ferro. Ele disse que seu nome era Homem de Ferro. Esse nome é tão legal. Ele é um herói de ficção científica, não um super-herói. Em um instante, inúmeras pessoas mudaram o nome original do Homem de Ferro para Homem de Ferro. O vocabulário de super-heróis também nasce oficialmente pela primeira vez neste mundo. Capítulo 52. Zack não é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro rapidamente se tornou popular, e levou apenas 2 ou 3 dias para fermentar. O status do Homem de Ferro já pode ser comparado ao Baymax. O círculo de amigos de hoje é dividido em 2 partes do mundo. Um lado é Baymax e o outro é Iron Man. Os 2 produtos de ultra alta tecnologia parecem ocupar 99,69% do campo de visão das pessoas, porque as coisas ditas desconhecidas são sempre as mais atraentes. Quando algo se torna popular, isso naturalmente leva a uma série de especulações. Não há dúvidas de que o Homem de Ferro é humano por dentro. Mas quem é ele? De onde? Como ele conseguiu criar uma armadura tão legal? Qual é o seu propósito? E assim por diante, causou muita discussão na internet. Algumas pessoas dizem que a pessoa aqui deveria ser o homem mais rico do mundo, e também o maior fabricante de armas do mundo, Browning, porque além do país A, é reconhecido que em termos de fabricação de armas, apenas Browning é o mais poderoso. Afinal, ele só alcançou o status de homem mais rico do mundo hoje confiando em armas e armamentos. Algumas pessoas dizem que o Homem de Ferro deveria ser do exército do país A. O estudo de alienígenas no 11º distrito do país A sempre não foi um grande segredo. Quanto ao motivo pelo qual eles não mostraram isso em seu país primeiro, mas correram por todo o Pacífico até Fênix para ser um super-herói. Talvez para testar se essa coisa funciona. E para se exibirem como uma força na frente do povo de Fênix. Algumas pessoas também dizem que a verdadeira face do Homem de Ferro são os cientistas daqueles poderosos países europeus. Somente esses lunáticos por tecnologia podem criar coisas tão loucas e legais. Claro, muitos deles especulam que o criador do Homem de Ferro provavelmente será Zack, a nova estrela da tecnologia. As vendas altíssimas do Baymax no mundo e as repercussões que ele causou não diminuíram. Muitas pessoas pensam em Zack, pensando que essa armadura de aço é provavelmente uma coisa nova feita por ele. Além disso, Zack não está ativo aos olhos do público há muito tempo. E dizem que os paparazzi repórteres não conseguiram encontrar o próprio Zack após repetidas investigações. Talvez ele esteja desenvolvendo esse novo tipo de arma tecnológica. Assim que essa declaração foi divulgada, ela imediatamente atraiu a aprovação de muitas pessoas. Mas pouco tempo depois que essa declaração foi identificada, ela foi imediatamente quebrada. Apenas 3 dias após a última aparição do Homem de Ferro, ele reaparece. Mas desta vez, o local onde ele apareceu não é mais a capital, mas sim o município de San Andrés, na região de Bicol, que fica a milhares de quilômetros de distância da capital. No município de San Andrés, houve uma briga de gangues de rua extremamente violenta. Os 2 gangsters por ódio abandonaram a regra usual de usar apenas facas de cano de aço e usaram descaradamente armas de fogo para lidar um com o outro na rua. Mesmo depois que a polícia chegou, eles não tinham intenção de recuar e atiraram contra os policiais sem hesitar. Durante a batalha, 3 policiais foram mortos e mais de 10 ficaram feridos. Muitos civis inocentes foram implicados e mortos a tiros impiedosamente por eles, e eles até atiraram granadas nas lojas da rua. Eles provavelmente são terroristas, não gangues. Pode-se dizer que a gravidade deste incidente não tem precedentes. Mas naquele momento uma figura de aço desceu do céu, e assim que levantou a mão, nocauteou um membro da gangue com uma submetralhadora. É o Homem de Ferro. Sob o intenso poder de fogo, o Homem de Ferro avançou firmemente sob os olhos atordoados da polícia. Contanto que levantasse a mão uma vez, um membro da gangue seria inevitavelmente derrubado e perderia sua eficácia de combate no local. Quando os membros da gangue viram isso, eles morderam o pino e jogaram uma granada nele, apenas para serem pisoteados pelo Homem de Ferro. Os membros da gangue entraram em pânico e fugiram às pressas. O Homem de Ferro subiu diretamente no ar e lançou uma perseguição brutal a eles com velocidade de voo absoluta, quer estejam dirigindo para um subúrbio remoto, tentando se misturar à multidão ou se escondendo em uma área residencial e se escondendo em um armário em um quarto. Eles serão atingidos por uma rodada impecável de rastreador, virando e evitando todas as multidões. Ele atingiu suas sobrancelhas precisamente e os matou na hora. No final, as 2 gangues tinham um total de 239 pessoas e 78 homens armados. Essas pessoas foram mortas ou feridas, e ninguém conseguiu escapar com sucesso. Muito, muito poderoso. Vida longa ao Homem de Ferro. Obrigado. Obrigado, Homem de Ferro. Homem de Ferro, eu te amo. Em meio a aplausos estrondosos e gritos de alegria, o Homem de Ferro subiu no ar e desapareceu no céu num piscar de olhos. No entanto, quando o Homem de Ferro estava lutando com os membros da gangue, foi confirmado que o príncipe Zack, o CEO da Zetec, teria uma reunião de alto nível na empresa. Não só desta vez. Quando Zack decidiu comprar seu jato particular, como não estava satisfeito com os modelos de aeronaves existentes, ele propôs personalizar um jato particular mais luxuoso e mais alinhado com seus pensamentos. Como todo o equipamento que Zack escolheu é o melhor do mundo, a fuselagem da aeronave tem que ser o mais caro dos materiais de aviação.
O espaço interno da aeronave é muito grande, incluindo uma piscina, e o interior é ainda mais deslumbrantemente luxuoso. O custo da descida do avião é de quase 2 bilhões de dólares americanos. Assim que a notícia foi divulgada, ela imediatamente apareceu na lista de buscas, e os internautas disseram sem rodeios que Zack era desumano. Mas ao mesmo tempo em que Zack comprou o avião, o Homem de Ferro apareceu novamente em outra província e cidade do Reino da Fênix. Destruiu com sucesso um dos maiores cartéis de drogas sozinho, e empacotou todos os cartéis de drogas de cima a baixo e os enviou para o departamento de polícia, chocando todo o reino. Como resultado, a conjectura de Zack de que ele era o Homem de Ferro foi completamente quebrada. Ninguém mais disse que Zack era o Homem de Ferro. No entanto, as especulações na internet sobre o Homem de Ferro também têm se tornado cada vez mais entusiasmadas. Com certeza, a pessoa em Homem de Ferro não é Zack. Quando Grace recebeu a notícia, seus olhos brilharam, e embora estivesse um pouco aliviada, ela também assentiu em reconhecimento ao seu sábio julgamento. Nas notícias do Coronel Amante, não encontrei nenhuma pista de que Zack tenha uma conexão com o Homem de Ferro. Esse assunto são os olhos desajeitados desse velho ministro. O primeiro-ministro Deron também teve que admitir que errou dessa vez. Entretanto, nenhum deles sabia que esse era o plano de Zack para o povo de todo o reino. Capítulo 53. A estreia da Legião do Homem de Ferro. Parece funcionar bem. Na recém-adquirida Vila no Céu, Zack estava bebendo uma garrafa de vinho tinto que valia mais de 10 milhões de dólares enquanto navegava pelas informações na internet com seu notebook. Como eu digo, quanto maior o contraste, maior a surpresa. Agora todo mundo na internet acha que eu não sou o Homem de Ferro, e aqueles repórteres da mídia não virão mais me importunar. Eu realmente quero ver isso na cerimônia do Dia Nacional, quando eu vestir o traje do Homem de Ferro e aparecer na frente de todos. Quão ricas e maravilhosas serão suas expressões quando estiverem na frente do Homem de Ferro. Ha ha ha. O ábaco de Zack chacoalhou. Como ele vai realizar uma grande conferência de lançamento de um novo produto, ele naturalmente precisa criar uma atmosfera adequada com antecedência. Hoje, o Homem de Ferro pune malfeitores, combate crimes, prende criminosos e se levanta no momento mais crítico para salvar e proteger civis, e assim por diante. Essas séries de ações são todas cuidadosamente planejadas por Zack. Agora que a reputação do Homem de Ferro se espalhou, muitos vídeos na internet mostrando pessoas salvando e lutando contra criminosos fizeram dele um super-herói que atraiu muita atenção. Todo mundo está tentando adivinhar quem é o Homem de Ferro, e ele foi completamente excluído da lista de candidatos, e ninguém acha que Zack é o Homem de Ferro. Mas quando se trata da cerimônia do Dia Nacional, quando ele diz a todos, na frente do povo de todo o reino, que ele é o Homem de Ferro, o efeito definitivamente será óbvio, será definitivamente tão explosivo quanto é. O Homem de Ferro sozinho não é suficiente. Minha Legião de Ferro precisa ser um pouco mais brilhante. Zack virou a cabeça e viu que a parede da sala de estar foi silenciosamente aberta, revelando um laboratório cheio de atmosfera de ficção científica. No gabinete de vidro à prova de balas de alta resistência, havia 12 conjuntos de trajes de batalha de aço em exposição. O MK-7 mais clássico, o MK-15 furtivo projetado para missões furtivas, o MK-16 noturno semelhante ao MK-15 furtivo, o conversor de ondas de choque MK-17 Earthbreaker, todo equipado com mísseis Sidewinder, o MK-20 Python com poderoso poder destrutivo, espere. Também a MK-22 Retrocars, MK-24 Tanks, MK-25 Raiders, MK-27 Disco, MK-30 Blue Steel, MK-33 Silver Centurion. Quase desde que os trajes de aço apareceram em Homem de Ferro 3, Zack selecionou os representantes dos tipos mais destacados e começou a processá-los todos. Hoje em dia, ele parece estar lidando com assuntos da empresa, ou gastando dinheiro em compras, ou aproveitando a vida. Mas, na verdade, ele passa muito do seu tempo todos os dias fazendo esses trajes de batalha de aço. Como os materiais foram preparados, além da tecnologia correspondente estar em sua cabeça, não há necessidade de pensar sobre isso, e a rápida eficiência dos microbots. Portanto, a produção dos trajes de batalha de Zack foi muito rápida, e levou apenas alguns dias. 12 trajes foram criados. Jarvis! Zack gritou. Senhor! Todas as luzes nos olhos dos 12 trajes se acenderam, suas cabeças olharam para Zack, e Jarvis fez um som. Distribuam-nos entre 12 províncias e cidades, escolham os criminosos mais arrogantes e enviem-nos todos para mim. Zack tomou um gole de vinho tinto e fez o pedido. Sim, senhor. A porta do armário de vidro se abriu, e os núcleos de energia nos peitos dos 12 conjuntos de trajes de batalha de aço se acenderam, e eles automaticamente saíram do armário, e então uma luz branca emergiu de seus pés. Apito apito. 12 conjuntos de trajes de batalha de aço passaram por Zack, arrastando 12 longas caudas brancas no céu noturno, e voaram em direções diferentes. Agradável aos olhos. Após a cerimônia do Dia Nacional, vou levá-los para participar de uma pequena batalha, e a grandiosidade da cena será muito emocionante. Zack sorriu e bebeu o vinho tinto de um só gole. No dia seguinte, como esperado por Zack, os 12 conjuntos de trajes de batalha obtiveram bons resultados e mais uma vez ocuparam com sucesso as manchetes da mídia. As pessoas ainda estão imersas na euforia do primeiro Homem de Ferro e não se recuperaram. De repente, em todo o país, há 12 novos personagens do Homem de Ferro com aparências completamente diferentes.
o que desencadeia uma tempestade de tópicos ainda mais explosiva. O que está acontecendo? Como é que tantos homens de ferro apareceram da noite para o dia? 9, 10, 11. Minha querida, existem 13 homens de ferro diferentes. Meu Deus! O Homem de Ferro acabou se revelando uma organização. Oh! Eu vi o Homem de Ferro com meus próprios olhos ontem. Ele levantou um caminhão grande com uma mão. Você encontrou? Parte do Homem de Ferro tem uma luz em forma de triângulo na frente do peito. Uau, uau! Tão lindo! Adoro esse Homem de Ferro preto. Eu gosto mais do vermelho, esse aqui parece bom. Este invencível Homem de Ferro é o mais bonito. Não me importo, eu só gosto dessa cor amarela. Assim que os 12 conjuntos de trajes de ferro saíram, todo o Reino Fênix explodiu em um instante. Independentemente de gênero e idade, todas as pessoas se tornaram fãs desses Iron Man. Muitos até começaram a batizá-los de Homem de Ferro. O que é Homem de Ferro Vermelho, Homem de Ferro Preto, Homem de Ferro Vespa, Homem de Ferro Lagarto Preto, etc. Basicamente, todo Homem de Ferro tem seu grupo de fãs, e esse grupo de fãs também começou a chamá-lo assim e depois continuou a se espalhar. Eles são todos o Homem de Ferro e todos eles fizeram grandes conquistas. Naturalmente, algumas pessoas começaram a elogiar seu Homem de Ferro favorito e a menosprezar outros Homens de Ferro, tanto que um após o outro, uma guerra de palavrões e baba foi desencadeada. Esse tipo de fenômeno é como a ocorrência frequente de um certo pequeno fã de carne fresca e outro pequeno fã de carne fresca na internet. Com o crescimento contínuo de seus respectivos grupos, esses comportamentos de rasgar também começaram a aumentar. Rasgue, rasgue, hehe, quanto mais você rasgar, mais quentes esses trajes de batalha de aço ficarão, e mais famosos eles serão. Quando chegar a hora, fecharei a rede numa onda tão feliz. Como o iniciador de tudo, Zack, é claro, fica feliz em ver isso acontecer. Senhor, há convidados do lado de fora da porta. De repente, Jarvis falou. Sim, sim. Logo a campainha tocou. Uma tela flutuante apareceu na frente de Zack, e ele pôde ver que era ninguém menos que o Rei Grace e o primeiro-ministro Daron. Gael, um convidado distinto está aqui. Vá abrir a porta. Capítulo 54. Você não é meu tipo. Gael se encontrou com Sua Majestade o Rei, primeira-ministra. Depois que Gael abriu a porta e viu os dois, ela saudou apressadamente. Vossa Majestade o Rei Lord Daron, convidados raros. Que vento trouxe vocês dois, pessoas ocupadas, até aqui? Zack se levantou, executou uma etiqueta nobre e cumprimentou com um sorriso. A Vila Celeste de 4,56 bilhões não é menos luxuosa que o palácio. Grace olhou ao redor e, finalmente, seus olhos pousaram em Zack e disse suavemente, Zack, você está realmente gostando. Sua Majestade o Rei elogiou isso. Zack sorriu levemente e pegou uma garrafa de vinho tinto. É apenas uma pequena melhoria no ambiente de vida. Vossa Majestade, você quer uma taça de vinho tinto? O vinho Franti, produzido em 1563 por uma vinícola Tesouro Nacional no país F, foi leiloado no centro de leilões de Baguio há alguns dias e foi leiloado por um preço altíssimo de mais de 16 milhões, criando um novo preço de venda de vinho auspicioso no mundo. Príncipe Zack, sua coragem é extraordinária. O primeiro-ministro Daron disse com um sorriso. Lord Daron é uma pessoa que conhece vinhos, tome um gole. Zack serviu 2 taças de vinho tinto, e um grupo de micro-robos correu para pegá-las e levá-las para Grace e o primeiro-ministro Daron. Mais de 10 milhões em vinho tinto devem ser degustados. Grace pegou a taça de vinho graciosamente, tomou um gole e cheirou. O primeiro-ministro Daron percebeu à primeira vista que ela era uma pessoa que amava especialmente vinho e, naturalmente, ela não recusou. Bom, Grace assentiu em apreciação, mas, em comparação, prefiro o sabor forte de Osmu. Claro, a família real é dedicada a servir o vinho da família real. Como posso comparar isso? Zack sorriu, mas... Vossa Majestade veio aqui pessoalmente, não deveria ser mais do que apenas convidá-lo para uma taça de vinho tinto? Hoje, há 3 coisas principais. Grace disse, a primeira coisa é sobre a cerimônia do Dia Nacional depois de amanhã. Espero que o que aconteceu da última vez não aconteça novamente. No dia da cerimônia do Dia Nacional, vocês podem vir como prometido. Da última vez, Zack perdeu contato por meio mês para desenvolver o traje de batalha de aço, o que fez Grace pensar que Zack recusaria o divórcio. Não se preocupe, eu sei que esse acordo é muito importante para Vossa Majestade e não vou quebrá-lo. Zack ia revelar sua identidade de Homem de Ferro e realizar uma grande conferência de lançamento de novos produtos, como ele poderia estar ausente? Segunda coisa, da última vez eu te contei sobre o compartilhamento da sua tecnologia de microbot. As condições ainda são válidas. Contanto que esteja dentro de um intervalo razoável, você pode fazer todas as suas solicitações. Grace ainda não desistiu da tecnologia dos micro-robos. Afinal, essa tecnologia é incrível demais. Enquanto essa tecnologia puder ser obtida, o Reino Fênix pode dar um grande passo na direção de se tornar uma potência mundial. Se eles não conseguirem chegar a um acordo uma vez, é claro, Grace terá que conversar mais algumas vezes, até que o acordo seja alcançado. Preciso pensar sobre esse assunto. A resposta de Zack não mudou em relação a antes. Grace parecia ter previsto que Zack não desistiria facilmente e não ficou muito surpresa com a resposta. A terceira coisa, você deve saber sobre o incidente do Homem de Ferro que fez muito barulho recentemente.
Sobre esses homens de ferro, eu entendo que você não tem nada a ver com eles, mas você é uma empresa de tecnologia, e as informações sobre tecnologia devem ser melhores do que as que eu tenho. Eu queria que você pudesse me dizer o que você sabe sobre esses homens de ferro. Grace disse. Originalmente eu não deveria ser responsável por esse assunto, mas seu título é classificado como príncipe. Então é difícil para os outros perguntarem qualquer coisa, então tenho que fazer essa pergunta. Vossa Majestade, obrigado por me menosprezar, mas se você não consegue nem lidar com seu sistema de inteligência, não posso ajudá-lo muito mais. Sou apenas um homem de negócios comum, só isso. Zack deu de ombros e abriu as mãos. Você não sabe de nada? Grace olhou para Zack seriamente, tentando encontrar alguma pista nas mudanças de expressão de Zack. Infelizmente, Zack balançou a cabeça. Ok, o que deve ser dito e o que deve ser perguntado, obrigado pelo vinho tinto e pela hospitalidade. Grace não fez mais perguntas, apenas largou a taça de vinho, virou-se e saiu. Vovô Deron, vamos embora. Vossa Majestade, espere. De repente Zack falou. Há algo errado? Grace parou e se virou. Zack estalou os dedos. Eles viram um grupo de micro-robos segurando um cartão bancário dourado e o enviaram para Grace. São os 157,63 milhões que lhe devo, mais os juros, o total é 160 milhões. Zack disse com um sorriso. Você vai se arrepender? Os olhos de Grace brilharam. Não, Vossa Majestade, você entendeu errado. O dinheiro que lhe devo, naturalmente tenho que pagar. Mesmo que você não mencione, eu mencionarei, porque, para ser sincero, você não é minha praia. Ela é. Zack pegou Gael ao seu lado em seus braços. Mestre. Gael entrou em pânico, seu rosto corou até a raiz do pescoço, e ela também estava um pouco assustada. Afinal, o rei e o primeiro-ministro estavam parados na frente deles, as duas pessoas mais poderosas do reino da Fênix. Mas quando ela pensou em Zack dizendo abertamente que gostava dela, a felicidade de Gael em seu coração imediatamente dissipou todo o medo e timidez. Mas ela estava tão nervosa que seu pequeno coração batia forte como um servo. E desde o começo não foi só você que resistiu a esse casamento, eu também fui. Já que somos todos vítimas, não há necessidade de dizer nada sobre um acordo. Apenas trate isso como um término pacífico. Assim que essas palavras saíram, uma luz estranha brilhou nos olhos de Grace. Na impressão dela, embora Zack tivesse conflitos com muitas pessoas, ele nunca ousou falar em voz alta com o rei. Mas ela descobriu que desde que Zack acordou naquela hora, ele não só criou o famoso Zetek, como até disse palavras tão ultrajantes para ela. O Zack à sua frente era diferente do Zack que ela conhecia. Ok, entendi. Grace pegou o cartão dourado e disse sem expressão. A cerimônia do Dia Nacional precisa ser preparada com antecedência. Você deve entender isso, então é melhor chegar cedo. Depois de falar, Grace saiu sem olhar para trás. Capítulo 55. Ataque. Príncipe Zack, você realmente impressionou esse velho ministro. Após os comentários de Zack, o primeiro-ministro Deron suspirou e saiu com Grace. Sua Majestade o Rei, Lord Deron, vá bem, não vou mostrar o caminho. Zack acenou para eles e então a porta se fechou automaticamente. Oh, tão confortável. Eu queria contar isso a ela há muito tempo, mas oficialmente não ganhei dinheiro nenhum da última vez. Depois que ganhei dinheiro, não ousei ir diretamente ao escritório do rei. Aconteceu que ela voltou e eu devolvi a ela. Ha. Zack riu alto. Quando Grace se divorciou dele antes, Zack não tinha nada e ainda devia muitas dívidas. Naturalmente ele não tinha nada a dizer. Ele não seria como alguns jovens de sangue quente que disseram que ele estava viajando do leste para o oeste por 30 anos. Zack prefere usar a realidade da ação para provar a si mesmo. Assim como agora, Zack agora é rico, e ele não é um rico comum. As pessoas em todo o país o apoiam, e agora ele pode até mesmo ficar de pé diante do rei. Então ele não precisa mais se preocupar com nada, ele deve pagar o dinheiro diretamente. E o divórcio? Depois de amanhã, diante de 500 milhões de pessoas, ele revelará sua identidade como Homem de Ferro, e o vento imediatamente fará o moinho girar. Jovem mestre. Gael ainda estava nos braços de Zack, com o rosto vermelho, e ela disse, agora mesmo, você disse que gostava, que gosta de mim. Isso é verdade? Assim que essas palavras saíram, o coração de Gael acelerou de repente, e ela ficou extremamente nervosa, com medo de que a resposta dada por Zack fosse diferente do que ela tinha em mente. Claro que é verdade. Uma garota tão boa quanto você, sem mencionar linda, mas eu definitivamente não consigo encontrar uma garota linda e única como você. Você é 100 vezes melhor que Grace. Não, 1000 vezes melhor. Zack tocou a cabeça de Gael e disse muito sério. O rosto de Gael imediatamente se abriu em um sorriso brilhante, e seu coração se encheu de alegria. Eles estavam felizes. Mas algumas pessoas são muito infelizes. Majestade, acalme-se. Descendo as escadas até entrar no carro, o primeiro-ministro Deron percebeu que o estado emocional de Grace não estava certo. Seu rosto estava frio como gelo. Terrivelmente frio. Obviamente, o que Zack acabou de dizer deixou Grace muito irritada. Vovô Deron, diga-me, que qualificações Zack tem para dizer essas palavras? Obviamente, quando esse cara me viu pela primeira vez, até sua baba estava prestes a vazar, especialmente quando ele ouviu a notícia de que iria se casar comigo. Ele quase pulou de alegria e até deu uma festa para milhares de pessoas para comemorar. Como resultado, agora ele disse que resistiu a esse casamento desde o começo e disse que eu não era o tipo dele. Esse bastardo.
Grace cerrou os dentes, não mais calma como antes, seus olhos estavam cheios de raiva. Se ela não tivesse sempre tido em mente que queria manter a majestade de ser um rei, e não tivesse brigado e refutado esse tipo de coisa como uma megera na rua, Grace teria gostado de jogar seus saltos altos no rosto de Zack ali mesmo. Vossa Majestade, faz muito tempo que não o vejo tão bravo. E você disse a palavra bastardo como se estivesse de volta quando ainda estava na escola. O primeiro-ministro Deron não confortou Grace, mas disse alegremente. Ao ouvir isso, Grace percebeu que havia perdido a paciência e tentou acalmar um pouco sua raiva. Uma pessoa como ele, mesmo que se torne bem-sucedido e rico, ainda é muito nojenta. Felizmente, depois da cerimônia do Dia Nacional e do divórcio, não terei mais nada a ver com pessoas como ele. Grace já havia decidido que nunca mais teria relações com Zack no futuro. Vamos, voltem para o palácio. Quero tomar um bom banho e me livrar da minha má sorte. O veículo saiu lentamente do prédio e seguiu em direção ao palácio. Pouco depois que Grace saiu, Zack entrou em seu laboratório e começou a desenvolver um novo traje de batalha de aço. Quando os 13 conjuntos de trajes de batalha de aço do lado de fora estavam todos chiques e salvando o mundo, Zack já havia construído mais 2 conjuntos. Eles são o esqueleto MK-41 e a espingarda MK-40. É uma pena que não haja uma armadura anti-Hulk em Homem de Ferro 3, caso contrário, se eu conseguir fazer essa coisa será incrível. Não há dúvida sobre a poderosa eficácia de combate da armadura anti-Hulk. Até mesmo a existência do Hulk, que é forte o suficiente para causar estragos, pode ser combatida. Uma vez envolvido na guerra, é simplesmente uma existência invencível. Senhor, que armadura o senhor vai fazer hoje? Jarvis perguntou. Clássico, MK6. Vamos, o 16º traje de aço está prestes a ser lançado. Zack estava animado, pronto para abrir tudo. Senhor, detectamos fumaça de pólvora e som de armas a 8 quilômetros de distância. Deseja verificar? De repente, Jarvis falou. A 8 quilômetros de distância? Tão perto? Zack ergueu as sobrancelhas. Você pode abrir as câmeras de vigilância aqui perto? Não há vigilância por perto. A transmissão está sendo feita via satélite. Depois de um tempo, várias telas flutuantes apareceram na frente de Zack. A merda. Com apenas um olhar, Zack se levantou da cadeira, chocado. Graça? É isso mesmo, é ninguém menos que Grace que acabou de sair de casa. Zack percebeu imediatamente que o assunto era sério. Grace é o rei do Reino Fênix, mas alguém quer assassinar o rei. Ainda vale a pena? Jarvis, qual terno ainda está na casa e não foi despachado? Senhor, o filho pródigo foi atingido por muitos foguetes durante sua última missão, e a área danificada chegou a 23%. Ele está sendo reparado. Ok, está tudo bem. Faça isso agora. Sim, senhor. Do outro lado, Grace e o primeiro-ministro Deron estavam correndo na trilha da floresta. O primeiro-ministro Deron parou atrás de Grace enquanto corria e atirou de volta com uma arma. O carro em que estavam foi destruído pelo vento, e os dois quase morreram na explosão. Felizmente, o primeiro-ministro Deron foi treinado pelas forças especiais de elite quando era jovem, e rapidamente cobriu Grace e escapou do cerco dos atacantes. Para poder comprar um motorista que serviu à família real por 13 anos, essas pessoas estão preparadas. O rosto do primeiro-ministro Deron estava sombrio. Estrondo. De repente, as pernas e os pés do primeiro-ministro Deron amoleceram. Ele olhou para baixo e viu que sua perna tinha sido atingida. Vovô Deron! Grace exclamou, e seus olhos ficaram vermelhos de repente. Majestade, por favor, saia rapidamente. Os olhos do primeiro-ministro Deron estavam extremamente firmes. Lágrimas caíram do rosto de Grace. Ela sabia que agora não era a hora de ser hipócrita. Como rei, ela não deveria morrer aqui. Não há necessidade de escapar, Vossa Majestade, o rei da Fênix, planejamos isso há 5 anos. De repente, na escuridão sob os postes de luz não muito longe, várias figuras saíram com armas de fogo nas mãos, e seus olhos brilharam com frieza. Capítulo 56. Resolva a batalha em um instante. Os homens, assim como os agressores anteriores, usavam máscaras no rosto. No entanto, havia apenas um homem de 30 e poucos anos que usava um sobretudo e óculos de armação redonda, mas não escondia nada. Majestade, é um prazer vê-lo aqui. O homem de sobretudo sorriu e bateu palmas. Como vai? Você gostou do presente que preparamos para você? Quem é você? Grace disse com uma voz profunda. Não importa quem somos, o que importa é que esperamos por tantos anos e finalmente estamos aqui hoje. Nos olhos do homem do sobretudo, havia um toque de arrogância e sucesso. Ao mesmo tempo, todos os atacantes que estavam perseguindo Grace já tinham corrido. Mais ou menos, eram quase 20 pessoas. Isso é ruim. O rosto do primeiro-ministro Deron estava extremamente pálido. Eles foram atacados com armas antes e depois, e não tinham como escapar. Mais de 20 pessoas se prepararam com antecedência e quase escaparam. Um bando de lixo. Nesse momento, o homem de blusão olhou para as pessoas que vinham atrás e o repreendeu severamente em japonês habilidoso. Pessoas do país J? As pupilas de Grace diminuíram. O país J é adjacente a Fênix. É um país insular com mais de 6.000 ilhas, grandes e pequenas. Em termos de área territorial, o país J é maior que o Reino Fênix, mas também é reconhecido como uma das potências do mundo hoje. Você ousa me atacar tão abertamente? Você quer causar uma guerra entre nossos dois países? Grace disse friamente. Sim. O homem de sobretudo disse sem rodeios em chinês padrão. Para esse propósito, passei 5 anos em seu Reino Fênix.
Com todo respeito, um país fraco como o seu deveria ser exterminado mais cedo. Depois de amanhã será a cerimônia do Dia Nacional de Fênix. Não sei o que será revelado quando todos os cidadãos virem que seu rei não apareceu na cerimônia, mas apareceu na tela grande e se tornou um prisioneiro da humilhação. Com uma expressão triste tão maravilhosa. Estou ansioso por isso. O rosto do homem do blusão ficou horrível, e seu sorriso era cruel. Vocês são loucos. Grace cerrou os dentes, seus olhos cheios de raiva. Com certeza Sua Majestade o Rei é de fato uma mulher que tem o título de mulher mais bonita do Reino da Fênix. Mesmo que ela esteja brava, ela é tão bonita. O homem de sobretudo lambeu o canto da boca e olhou para Grace com olhos malignos. Com um corpo tão perfeito, deve ser muito maravilhoso brincar com seu corpo. Ha ha ha. O homem do sobretudo riu orgulhosamente, e os olhos dos outros agressores através da máscara também estavam cheios de cobiça. Os olhos de Grace tremeram e seu rosto era extremamente difícil de descrever. Mas no segundo seguinte, estrondo. De repente uma figura enorme caiu do céu e atingiu diretamente o homem sorridente de blusão, fazendo-o sangrar no local e matando-o violentamente. O que está acontecendo? A mudança repentina chocou todos os presentes. Ops, houve um pequeno desvio no local de pouso, como se algo tivesse sido atingido. Uma voz masculina mixada eletronicamente emana de dentro do Homem de Ferro. Homem de Ferro? Por que ele está aqui? Lord Hill, foi pisoteado até a morte pelo Homem de Ferro? Os assassinos do País J que participaram deste ataque ficaram todos chocados quando viram o Homem de Ferro descendo de repente do céu. Ultimamente, o Homem de Ferro tem estado ativo por todo o país, e as coisas têm sido tão turbulentas que ninguém sabe sobre isso. Como esses assassinos do País J espreitando em Fênix não poderiam saber. Mas eles nunca imaginaram que o plano de assassinato bem preparado seria descoberto pelo Homem de Ferro tão rapidamente, e que o Homem do Blusão, seu líder, seria pisoteado até a morte assim que pousasse. Grace ficou atordoada naquele momento. Esta é a primeira vez que ela vê o Homem de Ferro com seus próprios olhos, e ela o viu tão de perto. O corpo alto, a armadura de metal vermelho e dourado, a máscara de metal áspera e inexpressiva. Tudo é o mesmo que ela viu no vídeo. Mas desta vez sua aparição fez o coração de Grace tremer inexplicavelmente. Estou salvo desta vez. O primeiro-ministro Deron deu um sorriso pálido. Zack olhou para Grace e para o primeiro-ministro Deron. Exceto pelo ferimento na perna do primeiro-ministro Deron, não havia nenhum problema sério. De repente, uma fileira de mísseis surgiu do ombro de Zack. Sovosh. Mais de uma dúzia de balas de rastreamento foram disparadas instantaneamente e então disparadas diretamente contra os agressores, que estavam quase 20 pessoas atrás de Grace e do primeiro-ministro Deron. Mais de uma dúzia de pessoas nem tiveram tempo de reagir, todas foram atingidas e mortas no local. Nesse momento as pessoas ao redor do Homem de Ferro finalmente reagiram, e sem dizer uma palavra, imediatamente sacaram suas armas e dispararam contra Zack por um tempo. Entretanto, na frente de Zack, suas armas de fogo eram como brinquedos indolores. Zack se virou e disparou vários raios de choque da palma da mão. Todos esses caras foram jogados no ar, sofreram ferimentos graves e desmaiaram no local. A batalha inteira não durou nem 10 segundos. Todos os atacantes estavam mortos e feridos, e eles foram completamente esmagados por Zack. Esse tipo de poder de combate é muito forte. O primeiro-ministro Deron suspirou interiormente. Homem de Ferro, quem é você? Grace olhou para a máscara de metal áspera e perguntou. Zack não respondeu. Uma luz branca irrompeu sob seus pés, seu corpo subiu diretamente no ar e desapareceu no céu noturno em um piscar de olhos. Grace olhou na direção em que Zack estava saindo e havia um brilho estranho em seus olhos. Jarvis, há algum outro peixe que escapou da rede? Senhor, tudo foi limpo. Jarvis respondeu. A natureza repugnante dos canalhas do país se não mudou em nada. Um brilho frio apareceu nos olhos de Zack. Depois da cerimônia do Dia Nacional, essa pequena batalha vai dar azar para o País J. O ataque ao rei não foi relatado, como se nunca tivesse acontecido. O tempo mudou e o Dia Nacional chegou. Neste momento, o povo de Fênix está imerso no mar de alegria, celebrando a chegada da cerimônia do Dia Nacional. Zack entrou no palácio de manhã cedo e vestiu as roupas nobres pertencentes ao príncipe, parecendo bastante digno. Mestre, você é tão bonito. Os olhos de Gael brilharam quando ela viu Zack saindo da sala. É necessário. Zack sorriu orgulhoso. Vamos, é hora de ver o espetacular desfile militar. Capítulo 57. As mudanças na cerimônia. A cerimônia foi o momento em que o Reino da Fênix mostrou seu poderoso exército à nação e ao mundo inteiro. Haverá inúmeras câmeras em todo o processo, rastreando e fotografando o tempo todo, transmitindo as imagens para emissoras de TV e fazendo transmissões ao vivo pela internet. Embora o processo do desfile militar seja um pouco chato, ainda há muitas pessoas assistindo em frente à TV. Parece que ainda há uma pequena diferença. Ao passar pela plataforma de observação, os olhos de Zack brilharam. Diferentemente da plataforma de observação que Zack conhece, esta plataforma de observação é como uma meia-lua, e nobres e líderes locais de todo o país se sentarão nesta plataforma de observação em meia-lua para assistir ao desfile militar. E no topo da plataforma de observação, sobre um teto retangular no centro, fica a posição de observação do rei. Nesse momento, os soldados estavam prontos, e os principais ministros convidados também tomaram seus assentos com expressões meticulosas em seus rostos.
Príncipe Zack, por favor. Como Zack é o atual marido, sua posição é naturalmente do lado do rei. Ele caminhou até o final do corredor e chegou ao terraço que representava a posição mais alta da realeza. Olhando daqui, o cenário é realmente diferente. No ponto mais alto, você pode ver não apenas todos os soldados alinhados do lado de fora, mas também todos os nobres e ministros de ambos os lados. Mas esse assento, o vão é muito grande, certo? Na frente de Zack está seu assento, e ao lado dele está o assento do rei, que é obviamente vários níveis mais alto que ele. Assim como o trono da Europa antiga e do Ocidente, muito luxuoso, sofisticado e extravagante, apenas o encosto é o suficiente. Até mais alto que a pessoa inteira de Zack. A família real realmente gosta de fazer esse tipo de exibição. Zack fez beicinho. Todos de pé. De repente, uma voz majestosa se espalhou pelo auditório. Todos os nobres e ministros se levantaram um após o outro, e seus olhos se voltaram para o telhado onde Zack estava. Zack olhou para trás e viu Grace usando uma coroa de platina no corredor, usando um longo vestido branco de ombros largos representando o rei. O vestido era extremamente requintado e bordado com miçangas, assim como todos os tipos de pedras preciosas luxuosas e magníficas, revelando um temperamento luxuoso. A maquiagem do rei em seu rosto trouxe seu rosto lindo e delicado ao extremo. Até Zack não conseguiu deixar de ficar atordoado por um segundo. O primeiro-ministro Deron segurou a mão de Grace e a levou para Zack. Zack veio aqui ontem para aprender os procedimentos e etiqueta relevantes. Ele curvou-se levemente, estendeu a mão e pegou a mão suave de Grace das mãos do primeiro-ministro Deron. Os dois foram aplaudidos ruidosamente pelos nobres ministros. O rei apareceu. Uau! Ela é tão linda! Rainha dominadora. Este é o momento mais lindo que já vi Sua Majestade, o rei. Sinto que estou um pouco apaixonado por Sua Majestade, o rei. Muito bonita. As pessoas que assistem à aparição de Grace na TV ou ao vivo online ficam involuntariamente chocadas com a beleza estonteante de Grace. Vossa Majestade o Rei. Todos os nobres ministros seguiam as normas de etiqueta mais comuns. Sente-se. Grace apertou a mão dela, havia um microfone sem fio na beirada do telhado, e quando a voz saiu, todos os nobres e ministros se sentaram. Desfile, comece. Com o aceno de mão de Grace, o desfile militar começou oficialmente. Grace e Zack também estavam sentados em seus assentos. Os olhos de Zack estavam cheios de interesse. Ele não tinha realmente visto a cena do desfile militar com seus próprios olhos, então ele estava naturalmente muito curioso. Infelizmente, seria incrível se eu pudesse levar minha legião de ferro também. Logo, uma fila de soldados caminhando ordenadamente como uma máquina formou um quadrado como um bloco de tofu cuidadosamente cortado e passou em frente à plataforma de observação. Há também várias formações de tanques, formações de veículos de combate de infantaria, formações de artilharia autopropulsada, formações de mísseis antitanque, etc. que representam as conquistas do Reino Fênix. Zack realmente gostou. O desfile militar inteiro durou 70 minutos. Um total de 13.000 tropas foram revistadas, e mais de 50 formações quadradas foram listadas. Quase 80% das armas e equipamentos foram exibidos diante do povo pela primeira vez. Quando todo o desfile militar terminou, todos se levantaram novamente. Hoje é o 92º aniversário da fundação do nosso Reino Fênix. É uma honra estar aqui com todos vocês para testemunhar este grande momento. Como rei, Grace começou a falar de acordo com o roteiro preparado, descrevendo as conquistas, a glória e o reconhecimento internacional do Reino da Fênix no ano anterior. Esta fase não tem nada a ver com Zack. Ele está naturalmente muito entediado. Agora tenho algo a anunciar. O show está aqui. Ao ouvir isso dessa vez, Zack imediatamente ficou sério. 3 anos atrás, o príncipe Zack e eu nos tornamos marido e mulher sob o testemunho do povo de todo o país, e vivemos uma vida de casados pacífica por 3 anos. Mas 3 anos depois, devido a vários motivos e diferenças em nossas personalidades, houve muitos atritos e infelicidade. Portanto, após negociação, decidimos não manter esse relacionamento conjugal e nos divorciar pacificamente. Uau! Assim que essas palavras foram ditas, as expressões de todos os nobres ministros mudaram instantaneamente. Pessoas que estavam sonolentas devido a longos discursos em frente à TV e ao computador, e pessoas que não estavam interessadas. De repente seus olhos brilharam e ficaram mais enérgicas. Os repórteres da mídia que estavam gravando tudo isso estavam todos olhando para Grace no topo, sentindo o cheiro de uma grande notícia. O rei quer o divórcio? Meu Deus, meu reino Fênix está prestes a mudar. Meu Deus, o rei está prestes a se divorciar. Todo o reino Fênix foi abalado de cima a baixo. Está quase na hora de eu aparecer. Zack sorriu e repassou o discurso preparado ontem em sua mente novamente. Mais tarde, assim que Grace terminasse seu discurso, seria sua vez de subir e desvendar sua identidade como Homem de Ferro. Este é um acordo de divórcio. Concluímos o casamento diante do povo de todo o país e também dissolveremos o casamento diante do povo de todo o reino. Grace pegou um acordo e o apresentou na frente de todos. A câmera rapidamente cortou para ele, deu zoom dezenas de vezes e finalmente viu o acordo de divórcio inteiro, que já tinha sua assinatura. Mais tarde, Grace entregou o acordo de divórcio a Zack. Ok. Zack pegou a caneta e imediatamente se preparou para assinar seu nome. De repente, bum!
O enorme muro de aço que originalmente era responsável por proteger o palácio de ataques de artilharia na guerra ergueu-se inexplicavelmente naquele momento. Além disso, todas as estações de TV aberta e sinais de transmissão ao vivo no reino também foram cortados. Capítulo 58. Usurpando o trono. O que aconteceu? Por que o sinal sumiu? Droga! Estou me divertindo muito. O que esses caras estão fazendo? A câmera morreu, restaure o sinal rapidamente para mim. Quero vê-los se divorciarem. Droga, não tem sinal no horário mais crítico? Essa operadora de TV a cabo ainda está tirando sarro de mim. Droga, devolva meu sinal. O sinal foi cortado repentinamente e o acidente fez com que todos os fofoqueiros originais enlouquecessem de repente. Este é o divórcio do rei. Quão grande foi a reportagem, quanta fofoca eles estavam esperando para ver o acompanhamento, mas o sinal foi cortado. No entanto, também há pessoas mais calmas que vêm através de tudo isso. Obviamente, Sua Majestade deveria ter decidido sem o consentimento do Conselho de Anciãos. Para evitar que a situação piore, o sinal de transmissão ao vivo deve ser cortado. O divórcio do rei é transmitido ao vivo. Esta reportagem é muito explosiva e afetará todo o reino. Interrupção é normal. Assim que essas observações foram feitas, elas imediatamente despertaram a aprovação de muitas pessoas. O acidente da transmissão ao vivo da cerimônia do Dia Nacional aconteceu tão repentinamente, que a estação de TV e a transmissão ao vivo online foram bloqueadas ao mesmo tempo. Não é problema da estação de TV ou da plataforma de transmissão ao vivo, deve ser um problema da família real. No entanto, quando as pessoas pensam assim, as pessoas das emissoras de TV e plataformas de transmissão ao vivo também ficam confusas. Por que o sinal desapareceu? Entre em contato rapidamente com as pessoas no local e pergunte o que está acontecendo. Um evento tão grande, apresse-se e restaure o sinal para mim. Os líderes de emissoras de TV e plataformas de transmissão ao vivo ficaram todos furiosos no momento. Um evento tão especial que pode atrair atenção e detonar o tópico de fofoca pelo país acaba de ser interrompido. Como eles não poderiam estar com pressa? Diretor, não consigo entrar em contato. O celular de todo mundo não consegue falar. Parece que o sinal está sendo bloqueado ali. No entanto, após contatá-los, eles descobriram que todos os jornalistas e meios de comunicação no palácio tiveram seu contato cortado. Ao ouvir isso, os líderes ficaram com uma expressão fantasmagórica no rosto. Ao mesmo tempo, no palácio. O palácio inteiro foi obscurecido do céu e do sol e está bloqueado por um enorme muro de aço com mais de 100 metros de altura. Você não consegue ver o que está acontecendo lá fora, e não consegue ver o que está acontecendo lá dentro. O palácio inteiro neste momento pode ser descrito como completamente isolado do mundo. Meu telefone não tem sinal. O sinal está completamente interrompido. O que está acontecendo? Como o muro de proteção de aço pode se erguer neste momento? A parede de aço só deve ser aberta pelo rei. O rei está aqui. Quem fez isso? Todos os nobres ministros franziram a testa naquele momento, sentindo-se extremamente confusos com a situação repentina. O muro de aço protetor é a última linha de defesa do palácio. Uma vez aberto, significa que o Reino Fênix inaugurou o momento mais difícil. Entretanto, não há guerra, não há invasão, e o muro de aço surge de repente, o que é realmente incompreensível. Sua Majestade. O primeiro-ministro Deron mancou e correu rapidamente. Seu ferimento de bala ainda não havia cicatrizado completamente. O sinal foi bloqueado muito fortemente, e nosso contato com o mundo exterior foi completamente cortado. O que? Grace franziu a testa sem saber o que aconteceu. Todos. De repente, na enorme parede de aço, um buraco se abriu, e uma fileira de guarda-corpos de escada se estendeu, e uma pessoa saiu por ela. Este é um homem de meia-idade vestido com roupas aristocráticas reais, com muitas medalhas penduradas nos ombros, uma barba em formato de H e um rosto severo. Vossa Alteza? Sua aparição deixou inúmeros nobres e ministros em alvoroço. Segundo o tio, os olhos de Grace se encheram de surpresa. É isso mesmo, essa aparição repentina foi ninguém menos que o segundo tio de Grace, um membro da família real com o título de Duque Real, Gregório Ayadlavan. Desculpe, tenho que encontrá-lo nesse tipo de situação. Mas somente hoje os principais nobres e ministros do Reino da Fênix poderão se reunir, Gregório disse calmamente. Havia um microfone em sua garganta, e sua voz podia ser ouvida claramente pela plateia. Segundo tio, o que você está fazendo? Grace franziu a testa profundamente. Erguer um muro de aço de proteção sem autorização para bloquear a cerimônia do Dia Nacional é um crime grave. Grace, todos esses nobres ministros sabem o que vou fazer, você não sabe? Você não é mais a garotinha inocente que costumava ser, não é? Gregório disse levemente. Você quer usurpar o trono? O rosto de Grace afundou. Isso mesmo, usurpe o trono e ajude o país. Gregório disse friamente. Ao ouvir isso, todos os nobres ministros abaixo ficaram boquiabertos. Deixe-me ir. O rei foi assassinado anteontem, e ela foi usurpada pelo tio hoje. Este rei realmente não é fácil de se conviver. Zack balançou a cabeça, impotente, e se afastou automaticamente. Todo mundo viu esse movimento, mas não pareceu estranho. Afinal, agora que Grace é o alvo de Gregório, ficar ao lado dela é naturalmente extremamente perigoso. No entanto, eles não sabiam que depois que Zack se afastou, ele colocou o telefone no ouvido e disse em voz muito baixa, Jarvis, você pode me ouvir? Senhor. A voz de Jarvis saiu do fone, mas estava um pouco distorcida devido à interferência do sinal.
Você pode restaurar o sinal de TV ao vivo? Zack perguntou. Ele queria originalmente restaurar o sinal do celular e chamar a polícia ou algo assim. Mas é útil chamar a polícia agora? Há mais de 10.000 soldados lá fora, e há tantas armas e equipamentos. Mas se eles quiserem entrar, eles devem romper essa parede de aço. E talvez ele tenha bloqueado a localização do sinal em todos eles de uma vez. Não tenho nada agora. Como vou causar problemas para ele? Em contraste, é melhor restaurar o sinal de transmissão ao vivo e deixar que o povo de todo o país veja o rosto de Gregório. Sim, mas vai demorar um pouco, senhor. O mais breve possível. A propósito, deixe todos os trajes de batalha de aço no lugar, e a primeira batalha pode estar chegando em breve. Zack desligou o telefone e continuou a observar Gregório e Grace conversando no ar. A primeira vez que te abracei, quando te vi sorrindo para mim com suas roupas de bebê, eu realmente gostei muito de você. Mas nunca imaginei que você se tornaria uma pedra de tropeço no meu caminho para me tornar um rei. Grace, me desculpe, tenho que acabar com sua vida com minhas próprias mãos hoje. A voz de Gregório caiu. Bata palmas. Um grupo de soldados armados com armas de fogo saiu do palácio e finalmente formou um quadrado no espaço aberto em forma de meia-lua, ajoelhando-se sobre um joelho de frente para Grace. Adeus, majestade. Capítulo 59. Não há escapatória hoje. Os guardas do rei no palácio são todo seu povo? Sua Alteza vem planejando isso há quantos anos? Ele conseguiu esconder isso tão bem. Como isso pode ser? Os nobres ministros ficaram todos atônitos naquele momento. Conseguir transformar toda a guarda do rei na sua é o suficiente para provar quantos truques Gregório usou nos bastidores e quantas pessoas ele fez lavagem cerebral para chegar a esse resultado. Não é de se admirar que Gregório tenha sido capaz de ser tão arrogante, de fazer esse tipo de usurpação no dia da cerimônia do Dia Nacional. Gregório tinha 100% de certeza disso. Fogo. Naquele momento, ninguém percebeu que a luz vermelha de uma câmera, filmada de cima, estava acesa, e o sinal de transmissão foi restaurado naquele momento. E todas essas imagens foram transmitidas com sucesso para a estação de TV e plataforma de transmissão ao vivo. O sinal foi restaurado? Uau! Está de volta. O que está acontecendo? Você não anunciou o divórcio? Por que está assim agora? A pessoa que saiu da parede parece ser Sua Alteza, certo? Onde está Sua Alteza? Assim que a transmissão pela TV e ao vivo foi retomada, imediatamente atraiu inúmeros espectadores. Mas eles descobriram que a situação havia mudado completamente. Agora mesmo era óbvio que o divórcio do rei ainda estava anunciado, mas num piscar de olhos, o Duque Real apareceu, e um grande número de soldados se ajoelhou diante do Duque Real, o que os deixou um pouco confusos. Vossa Alteza está cometendo traição. Você é ultrajante. Se fizer isso e se conseguir o trono, ninguém vai lhe obedecer. Você é apenas um traidor que matou o rei. Um ancião do Conselho dos Anciãos levantou-se e repreendeu com raiva. Isso mesmo. Grace é o rei. Ela é carne e sangue do seu irmão mais velho, então ela deve herdar o trono. Mesmo que você se recuse a aceitar, você não deve lutar contra seus parentes, ou mesmo tentar usurpar o trono e buscar o reino. Outro ancião também gritou. Gregório olhou para ambos friamente. Bang! Bang! 2 tiros foram disparados e os 2 idosos morreram no local. Entretanto, não foram os soldados abaixo que os mataram, mas os anciãos ao lado deles. Vovô Will, vovô Gil. O rosto de Grace ficou pálido. Esses velhos ignorantes, é melhor obedecer. O ancião que atirou nos 2 guardou sua pistola, levantou-se lentamente e curvou-se respeitosamente a Gregório. Eu, Juda Gonzales, dou as boas-vindas a Vossa Majestade. Bem-vindo, Majestade. Nesse momento, alguns nobres e ministros se apresentaram, um após o outro, curvando-se uniformemente diante de Gregório. Esses nobres ministros foram infiltrados e comprados com sucesso por Gregório. Você. Os outros nobres ministros que não tinham sido infiltrados e comprados estavam suando profusamente. Olhando para a cena à sua frente, eles estavam tremendo, incapazes de falar por um longo tempo, apenas para sentir um calafrio inexplicável subir em suas costas. Horrível! A pessoa que ainda estava conversando e rindo com eles agora se tornou vassalo de Gregório em um piscar de olhos, e se dirige a Gregório como Sua Majestade. Sua Alteza acabou sendo. O primeiro-ministro Deron, que sempre foi calmo, também mudou de cor neste momento. Aqueles nobres ministros que mostraram sua lealdade a Gregório representavam pelo menos metade deles. Exceto por alguns neutros oscilantes, pode-se dizer que todo o reino Fênix foi infiltrado por Gregório. Incrível, meu irmão. Zack também ficou sinceramente chocado quando assistiu à grande batalha dos nobres ministros se curvando a Gregório. No entanto, não são eles que ficam realmente chocados com a visão diante deles, mas as pessoas que assistem à cerimônia do Dia Nacional em frente à transmissão ao vivo e à TV. Oi, acho que estou cansado. Sua Alteza quer usurpar o trono? Tantos ministros nobres gritaram para Sua Alteza. Vossa Majestade está tentando usurpar o trono pela força? É uma loucura, é uma loucura. A cerimônia do Dia Nacional se tornou uma conferência de usurpação. Meu couro cabeludo está ficando dormente. Sua Alteza está prestes a usurpar o trono. Querida, saia e veja. Sua Alteza está prestes a usurpar o trono. As pessoas estão ficando loucas agora. Eles pensaram que o sinal foi cortado porque o rei anunciou o divórcio, mas nunca imaginaram que ele se tornaria um usurpador. Em um instante, a audiência de todas as emissoras de TV aberta disparou, atingindo um patamar histórico.
O tráfego de salas da plataforma de transmissão ao vivo também disparou de um máximo de 5 milhões para dezenas de milhões, e continua chegando freneticamente. Pode-se dizer que neste momento, toda a Fênix está completamente intrigada. Comandante, Sua Alteza está se rebelando por dentro. Vamos enviar rapidamente soldados em um helicóptero para resgatá-los. Se for tarde demais, Sua Majestade, o rei, sofrerá um acidente. Os cidadãos notaram isso, como os soldados do lado de fora do muro e os soldados de outras academias militares não sabiam. Isso não é algo em que você deveria se envolver, saia. O comandante responsável pela Força Aérea gritou friamente, sem hesitação. Você, o coronel entendeu imediatamente. O grandalhão também ficou preto. Não apenas aqui, mas enquanto a academia militar estiver próxima da capital Fênix, quase todos os altos executivos se voltarão contra ela. E não há absolutamente nenhuma ideia de enviar tropas. Dentro do palácio. Gregório, você entende o que está fazendo? De repente, uma velha voz mal-humorada veio de baixo. Todos os olhos se voltaram e viram uma velha senhora de cabelos grisalhos, que foi amparada por uma criada trêmula e saiu. Avó. Ela é a avó de Grace e mãe de Gregório, a rainha-mãe. Você realmente quer matar a carne e o sangue do seu irmão mais velho pelo bem do trono? Quando você caiu em tal situação? A mãe da rainha disse friamente. Mãe, meu pai uma vez me disse que para se tornar um imperador, você deve desistir de tudo, até mesmo de seus parentes. Gregório não se comoveu e disse com indiferença. Se você quer matar Grace, então me mate primeiro. A rainha-mãe disse com raiva. Mãe, você não significa nada para mim para te matar, então eu não vou te matar. Mas todos os parentes próximos de Grace não poderão sair vivos hoje. Assim que Gregório disse isso, os rostos dos parentes reais que queriam escapar desse desastre por acaso, todos tinham uma expressão de desespero. Zack suspirou. Parece que não há escapatória hoje. Capítulo 60. Jarvis, hora de trabalhar. Gregório. Admito que nunca fiz nada para ofendê-lo. Você não pode simplesmente nos deixar viver? Gregório, vou cortar meu relacionamento com Grace agora, por favor, não me mate. A dúzia ou mais de membros da minha família estão todos contando comigo. Gregório, não quero me opor a você. Pelo contrário, sempre senti que você deveria ser o rei. Você deve ser 10.000 vezes melhor que Grace. Por favor, faça bem e deixe-me ir. Nesse momento, muitos parentes da família real começaram a implorar por misericórdia. Quando Grace era rei, eles elogiavam seu entusiasmo de todas as maneiras possíveis. Agora, quando ouviram que Gregório iria matar parentes que eram próximos de Grace, toda a gentileza e entusiasmo anteriores se transformaram em piadas. Não tem problema cortar relações. Ao ouvir essas palavras, Grace mordeu o lábio, seu coração doendo como se tivesse sido esfaqueado por uma faca. Essas pessoas são todas parentes que costumavam ser muito boas com ela. Mas agora, sem exceção, todos escolheram Gregório. Ninguém está disposto a defendê-la. Nizi, a rainha-mãe ficou tão furiosa que cravou suas muletas no chão e ficou arrasada. Arrastem todos para fora. Também há ministros nobres na lista que são leais a Grace e os unem a todos. Gregório deu uma ordem e imediatamente todos os guardas correram para as plataformas de observação de ambos os lados. Os parentes reais e os nobres ministros foram arrastados para o espaço aberto abaixo, todos ajoelhados com suas cabeças sobre suas cabeças. Mas os dois formaram um contraste gritante. Os parentes reais estavam chorando até a morte, mas os nobres ministros pareciam solenes. Sérios, mas não pretendiam pedir misericórdia. Eles não esperavam que a cerimônia do Dia Nacional, que deveria ser feliz, acabasse sendo seu dia de sacrifício. Irmã, me ajude. Eu não quero morrer. Irmã mais velha. Lex estava gritando e se debatendo. Mas como seu pequeno corpo poderia se libertar? Lex. A rainha-mãe engasgou imediatamente e caiu no local. Nesse sentido, Gregório fez ouvidos moucos e não tomou nenhuma atitude. Muito cruel. Sua Alteza quer matar tantas pessoas. Esses são os nobres e ministros do palácio. O Duque Real quer matá-los. Ele é louco? Ele nem poupa uma criança tão pequena. O céu mudou. Desta vez vai mudar mesmo. Como a cerimônia do Dia Nacional se tornou assim. O reino de Fênix acabou. Acabou completamente. Este reino não tem esperança. As pessoas que viram essa cena através da transmissão ficaram com o coração partido. É evidente o quão cruel um rei que obteve o trono por meio de sangue e matança se tornará quando o reino da Fênix cair em suas mãos. Embora o reino Fênix de hoje seja fraco, pelo menos todos podem viver em harmonia, todos podem evitar essas guerras de vida ou morte por toda a vida, e todos podem perseguir seus sonhos. Mas em breve, essa paz poderá ser completamente quebrada. Suas vidas trarão mudanças devastadoras. Gregório, se você está insatisfeito comigo, venha até mim. Minha vida está à sua disposição, mas eles são os ministros leais e bons generais deste reino, e os pilares do reino de Fênix. Você não pode matá-los. Grace gritou com voz rouca. Um rei incompetente só pode escolher se sacrificar em troca do massacre de seus parentes e da mira de uma arma na cabeça de seu leal ministro. Um rei assim é digno de Fênix. Gregório disse com um rosto inexpressivo. Mate todos eles. Com uma ordem, todos os soldados carregaram suas armas e as levantaram. Muitos ministros aristocráticos que mantinham a neutralidade se afastaram naquele momento, incapazes de suportar ver aquela cena sangrenta e cruel. Não, Gregório, você não pode fazer isso. Grace gritou histericamente, e grandes lágrimas caíram do rosto de Grace.
Seu coração estava cheio de desespero e desamparo. Mesmo sendo rei, ela não podia salvar ninguém. Ela só podia assistir a todos sendo brutalmente mortos na sua frente. O que é o inferno? Isto é o inferno. Grace agora está no inferno e não consegue ver a menor esperança. Tosse, tosse. Isso, eu quero dizer alguma coisa. Será que eu consigo? De repente, uma voz veio do lado de Grace. Todos os olhos convergiram de repente. Zack, Gregório, Grace, o primeiro-ministro Daron e os nobres ministros e anciãos presentes olharam para Zack. Príncipe Zack? Receio que ele esteja prestes a morrer. Eu ainda não tenho Baymax. Príncipe Zack, não morra. Sua Alteza quer mesmo matar o príncipe Zack? Eles já se divorciaram. Ai de mim, o azarado príncipe Zack. Quando as pessoas que assistiam à transmissão ouviram a voz repentina de Zack, todos balançaram a cabeça, demonstrando simpatia. Obviamente, essa é uma mudança na família real. Zack vai se divorciar oficialmente de Grace. Bem, o resultado é bom. Antes do casamento ser divorciado, as pessoas terão que ser implicadas e sofrer, o que é lamentável. Zack, o que você quer dizer? Gregório não chamou de príncipe Zack. Obviamente, aos seus olhos, Zack não era mais o chamado príncipe. Este é um assunto da sua família real. Não tem nada a ver comigo. Posso me retirar primeiro? Zack perguntou timidamente. Zack, eu realmente admiro sua inovação científica e tecnológica. Você pode ser considerado um talento de primeira classe se conseguir atingir as conquistas de hoje. Gregório deu um sorriso raro, mas infelizmente você não poderá sair vivo hoje. Não? Se eu não puder ir, alguém vai ficar incomodado. Zack suspirou impotente. Não se preocupe, quando você chegar ao túmulo não haverá mais problemas. Disse Gregório. Alteza, acho que você pode estar enganado. Zack disse enquanto subia até a beirada do telhado e ficava em cima dela. O que eu disse é que se eu não puder andar, você ficará muito preocupado. Gregório ficou intrigado. Os nobres ministros e anciãos ficaram intrigados. Grace e o primeiro-ministro Daron também não entenderam o que Zack quis dizer. As pessoas na frente da TV e do computador também não sabiam do que Zack estava falando. Jarvis, hora de trabalhar. Depois de dar a ordem, Zack pulou do telhado. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.